Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito? Hoje com um professor incrível de matemática, ciências, astronomia. É tanto assunto que a gente vai misturar aqui hoje que vai ser complicado. O Lucas Sodré, seja Olá, bem-vindo! obrigado, é um prazer. É uma honra te receber aqui. A gente dá aula na mesma escola e o Lucas é o meu xodó. Os outros professores que me perdoem, mas a gente dá muita risada na É, sala dos professores, não né? tem jeito, né? A gente sempre pega assunto polêmico pra discutir também. Só com a gente acontece as polêmicas, É, né? só. É, Eu até é verdade, até aquela polêmica é legal a gente levantar, porque assim, eu tive muita dificuldade no começo, para me acostumar a lidar com a sala de aula, a lidar com os aborrecentes, não são adolescentes. E o Lucas foi uma peça-chave, assim, de mostrar para mim que ou você tem paciência ou você tem paciência, né, Lu? não adianta. Acho que é meio uma questão de empatia também. Se colocar ali, você ficar o dia inteiro sentado naquela cadeira e esperar que a pessoa, né, fique prestando atenção em você, às vezes nem você conseguiria. Então, a gente Sim. tem que pensar o que faria a gente prestar atenção, né? Senão, Lembrar que a gente já foi adolescente um dia, né? aborrecente é aquela E pessoa quem que é o maravilhosa. Lucas? Você dá aula pra que idade? O que que você faz? Olha, quando eu comecei a licenciatura, eu comecei dando aula para os pequenininhos, de inglês. Era em ONGs específicas, né? Eu comecei como agente de apoio. E aí eu tinha 19 anos, isso. Quando eu comecei a dar aula Nossa, aula de inglês para os pequenos? para os pequenininhos. E Essa eu não sabia. aí, nessas ONGs, que são ONGs, né, que acolhem as pessoas que são, né, tiradas das famílias, tem casas de acolhimento, tem as mães sociais. Nessas ONGs tem lá as atividades infantis e eles faziam trabalhos para a prefeitura, terceirizados. Né? Mas eu não consegui ficar muito nessa área, não, porque eles atendiam comunidades carentes, né? Então eram casos bem pesados, assim, de abuso infantil, né? Assim, umas coisas muito feias. Então, por exemplo, eu contratei minha primeira psicóloga sozinho, com 19 anos. Ela riu da minha cara a primeira vez que ela me viu. Ela falou, mas quem te mandou vir aqui? Ninguém? Parece eu. Eu passei É, com uma sexóloga com 16 tá anos, vendo, porque eu gente? até era travada de perguntar as coisas pra minha mãe. Minha mãe nunca foi fechada, mas eu queria passar com uma sexóloga. Agora que eu cheguei lá, nem carro eu tinha. Eu tinha feito uma vaquinha pra passar com ela escondido da família. Aí ela, menina, quantos anos você tem? Eu falei, eu sou um pouquinho Ah, precoce. mas é bom ser assim, porque eu Sim. não vejo isso nos alunos hoje em dia, sabe? Eles se escondem, não perguntam. Não tem esse âmago de correr atrás da resposta. Eles Uhum. vê no Google, qualquer informação que eles têm lá Já é era. verdade. Sou especialista. Hum. Sempre assim. E aí você foi dar aula, mas se você veio. Vamos até voltar um pouquinho. Você veio da área de mecânica, não foi? Isso. Então, antes de entrar nessa parte da aulas, eu fui mecânico de usinagem no Senai Mercedes-Benz. Isso aí, no Senai. Então, olha Igual o lá, o Paulo. Paulo também. Tudo a ver com o que ele faz hoje, só que não. É, não, Ah, não, tranquilo. tem o seu quesinho de matemática. Mas aí você foi pra aula ali para dar aula de inglês e quando você falou, putz, é isso que eu quero da vida. Então, lá na escola mesmo eu já gostava muito da explicação que tinha, tanto no Senai, na parte de mecânica, de hidráulica, de soldagem, né, essa situação toda. E eu descobri muitas dessas questões interpretativas ou de visão do estudo na prática, Uhum. né, dentro do Senai, para a área da física. E foi aí que eu decidi estudar física, né? E quando eu passei na Universidade Federal de São Paulo para física, eu descobri que era ali que eu queria estar. Queria ver essa gama Foi toda de pirar um conhecimento pouco. sendo aplicado. Nossa, pirar pouco a gente fazia nas festas, assim, na aula era Conseguia ir pra festa? eu Tinha era que eu era extravasar. tesoureiro da Atlética, eu ia em todas as festas. Então, querendo ou não, era eu Ele que consegue ser nerd até dentro da a Atlética. gente Ele era o tesoureiro. não ganhava nada pra isso, gente, mas, né, Eu trabalhei na Atlética de Direito também. eu cuidava do dinheiro, eu que ia no banco pegar os trocos e Olha, levar. Então, é assim, sistemático desde sempre. Não, eu ficava com a parte antes de de dar organização aula, de eu já festas. exatamente, A parte né? das bebidas era comigo. Trabalhar nas festas, né? Não tem jeito. É. E aí, finalmente eu fui, né, para os estágios da faculdade, e ali foi meu primeiro contato sem ser aluno dentro da sala de aula, assim, com alunos mais velhos, que eu me lembro mais, né, da parte do ensino médio, Foi dando aula de física. dando aula de física. É. E ali eu fiquei até eu conseguir o meu emprego em um colégio em Santo Amaro, onde eu dei aula por 2 anos, né. Aí vim agora pro colégio aqui em São Bernardo. E dava aula de física, agora você tá dando aula de ciências e matemática também, não é? Isso. Então, das eletivas todas, a minha formação, na verdade, é em ciências, né? Uhum. Ciências de licenciatura.
E aí, dentro da licenciatura da Unifesp, você pode escolher entre física, matemática, biologia e química. Mas você tem todas essas matérias na grade. Nos últimos 2 anos, você se aplica, né, para uma habilidade Você específica. escolheu só a física, mas hoje você acaba dando. Você dá ciências Sim. para os pequenos, não dá? É uns Sim. pitoquinhos, tudo tio. Os tchuco, como você... É, meus Os tchuco. tchuco. Eu, meus tchuco. Aí eu chamo eles de tchuco. A escola inteira sabe. Para eles, eu sou de ciências, né? Então, eles perguntam tudo sobre qualquer coisa, a qualquer momento, no meio da aula. E tem uma coisa muito legal que você faz que eu quero trazer pro podcast. Que, a hora que ele me mostrou, eu falei, genial, queria muito ter tido isso. Ele tem uma caixinha que ele pede para os alunos escreverem as perguntas de forma anônima, de ciências no geral. Então, tem pergunta tanto que vai para o lado mais curioso da coisa, de anatomia, quanto perguntas dessa parte sexual. E são crianças de quantos anos que responderam essas caixinhas? Ali, eles têm 10, 11, por aí. Tipo um Gabriel da vida mandando Sexta. pergunta, gente. E aí a gente começou a ler as perguntas e é assustador o nível. É assim, brilha os olhos o nível de curiosidade deles, de criatividade nas perguntas. Mas é assustador ver que a criança ela não tem instrução nenhuma dentro de casa. E quando tem, ela prefere, na verdade, que outras pessoas falem. Eu não quero ouvir isso da minha mãe. É desconfortável, né? É desconfortável falar com os pais, com o primo, com o irmão sobre isso. Então, assim, parte daquele âmago que eu comentei com vocês, de conhecer as coisas que eu não sei, né, aparecem muito nessa fase do porquê. Então, nessa idade deles, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que não... Por que eu tenho que tomar banho? Era uma das perguntas. Nossa, a aula de banho foi maravilhosa. Falar pra eles que tem que esperar o shampoo agir na cabeça pra depois enxaguar, eles ficaram, mas como assim? Eu falei, gente, vocês nunca leram a embalagem do shampoo? Aí eu dei até um exemplo que as meninas ficaram, nossa, é verdade. Eu falei assim, se você se corta com alguma coisa e passa uma pomada, em seguida você lava, a pomada fez algum efeito? Não tem como, gente. E aí eles ficam reflexivos nessas conversas, né? E aí a mãe vê que o moleque volta da escola, demora 10 horas no banho. Ah, tá fazendo um banheta. Não, eu tô deixando o shampoo agir. Pro Lucas me explicou. Tem piores. Quando eu falei que a automedicação era perigosa e a mãe ligou na escola falando que o filho não queria tomar dipirona porque ela não era médica pra prescrever a dipirona. Parece eu quando eu fui dar aula de direito, que a molecada chegou em casa questionando os pais um monte de coisa, né? Falou pra eles que, porque se você não aceitar tal coisa, eu vou te processar quando eu fizer 18 anos, porque foi perda de oportunidade, enfim, danos morais, materiais. Aí eu falei, vocês estão loucos de falar isso pro pai de você? Vai ter um motim na frente da escola. Eles tomam coragem. E essa caixinha dá liberdade pra eles, né? Porque, assim... Que é importante. É importante. E não só importante, mas eles não têm medo nenhum, porque é anônimo. Então, assim... Tirando as pessoas, né, os alunos que têm um pouquinho de dislexia, troca o P pelo B ali, às vezes é muito difícil identificar. Que ele se entrega, né? Ele se entrega, não tem jeito, mas às vezes é difícil de identificar. E tem umas questões ali que eu fico preocupado. E eu fico feliz que ele colocou naquela caixinha, porque se não fosse nela, ele não ia falar isso com ninguém. Então... você não viu? Teve uma das perguntas, é até legal a gente pincelar isso, para outros professores terem essa ideia também. Que teve uma das perguntas que até o outro professor que estava conversando com a gente deu risada, interpretou de um jeito, mas eu olhei para sua cara, a gente interpretou do mesmo jeito. Falando assim, é porque meu pai falou que eu já tenho idade para me depilar, alguma coisa assim. E eu não quero me depilar, eu preciso me depilar? Eu não lembro como que foi a pergunta. Mas nesse sentido mesmo, que o pai falou que ele já era grande o suficiente para se depilar e que talvez seria necessário. Mas aí que tá, a criança nem sabe, às vezes, o que é isso, não sabe usar o instrumento, vai dar uma lâmina na mão da criança. Sim. Mesmo que seja, né, seguro, digamos assim. Sim. E teve uma outra também que deu a entender que numa dessas você identifica assédio. Sim. Que aí que eu... o Lucas, ele é tão sortudo nas situações que a gente tá falando de coisa delicada na caixinha anônima, mas teve uma situação na sala de aula que eu encontrei com ele na sala dos professores, ele tava com uma cara de paisagem. Eu falei, que foi? Ele falou, eu tô chocado, eu tô mexido. Eu falei, o que aconteceu? Conta. Meu segundo mês, na verdade, dando aula na escola, e eu entrei com a ideia, né? Segundo mês, gente. E foi assim, a ideia da caixinha, né? Eu tinha acabado de começar na escola. E os alunos, assim, aquelas piadinhas bestas, brincadeiras, né, de mau gosto, com órgãos genitais e tudo mais, ficar pegando, né, nas coisas dos outros. E aí eu falei, não, vamos criar um projeto de puberdade. Aí começou essa caixinha. E a minha ideia era trazer toda semana um tema. Então, eu fui explicar pra eles a ideia da caixinha antes de entregar a caixinha. Só que teve gente que não esperou a caixinha. Então, assim, né,
segundo mês de aula, quando eu comecei essa ideia da caixinha, a menina já se, né, prontificou na sala de aula a falar que alguém mexia nela, que alguém passava a mão dela, que ela não gostava disso. E ela começou a chorar desesperadamente, aí eu tirei ela da sala de aula, mas aí já virou, né, que a menina foi assediada, com certeza. E ela falou lá o nome do parente, enfim. Então, assim, pro segundo mês de aula, onde eu tava aprendendo a conhecer as crianças ainda, aquele ambiente todo... Aí você falou, era só uma brincadeira, eu não vou brincar mais com isso, que é muito sério, né? Mas até aí já tinha virado, né? Aí foi ótimo. Acho Mães que foi... ligando na escola, o que a escola vai fazer, que não sei o quê. E eu lá no meio do centro da situação. Aí a psicóloga maravilhosa, né? Aí chegou em mim e falou assim, então, Lucas, com você de novo, né? É sempre comigo, né? Não tem jeito. E a história que a gente trabalha numa escola que tem inclusão. Tem autistas, tem deficientes. Lembra a situação do racismo? Ah, sim. Da sala de aula também? É bem difícil, né? Você estava muito chocado. Conta o que aconteceu. Comentando um pouco sobre isso, é muito difícil você ter tem os graus, né, específicos, né, do autismo. E tem algumas situações específicas que a gente tenta controlar do melhor jeito possível, mas quando o dano está feito, já foi. Uhum. Então, é um aluno que é bem complicado de lidar, às vezes, na sala de aula, né? Assim, é bem intenso as coisas com ele. A mãe fica acompanhando ele de vez em quando, mas mesmo com a mãe do lado, ele ainda, né, tem alguns comportamentos meio complicados. E nesse dia específico, né, ele estava sozinho na sala de aula. Foi um dia em que estava a sala de aula, ele ali, e ele levantou e começou a soltar frases. E as frases foram assim, não foram tiradas, não sei, né, pelo menos ao meu ver, não foram tiradas da cabeça dele. Ele viu aquilo em alguma situação, nem que for no jornal, uma frase específica de racismo, e começou a desferir na menina lá, e começou a mandar brasa. Tinha uma menina negra na sala, e ele começou a falar, você é negra, você é negra. Ele falou assim, no dia da consciência negra, eu permito que você saia da escola. E aí começou a mandar, né? Olha o perigo da internet. E a gente deixava ele com um protetor, né? Um abafador para ele não ficar agitado com a sala de aula. E aí, nesse dia, nem eu conseguia chamar a atenção dele, porque ele estava fazendo tudo isso com um abafador na orelha. Enorme. Uhum. E assim, até eu chegar nele, a menina já tinha ouvido 3, 4. Assim, a sorte mesmo é que ele não levantou a mão para ela, né? Porque até eu chegar nele... E aí é engraçado, porque às vezes os pais falam assim, como eu posso ajudar você a melhorar a educação do meu filho? Eu falo, olha, não, mas você tem 1. Eu tenho 30, né? 25. Gente, na sala é muito difícil. E assim, você tá na lousa, você tem o projetor, você tem a sua chamada para fazer, você tem as ocorrências para dar, você tem aquele aluno para prestar atenção para tirar dúvida, e aí quando você olha pro lado, tem um cara grandão na sala de aula gritando ofensas racistas lá pra menina, né? E como que você fez? Porque a hora que ele me contou isso, eu fico assim, ó... E o que você fez? Você sentou e chorou? Porque, de um lado, a gente tem um autista que não tem percepção da realidade. Então, assim, ele não tem noção do que ele tá proferindo. Por outro lado, tem a menina que não tem nada a ver com isso, ouvindo. E, num terceiro lado, tem a sala inteira assistindo e fazendo aquele juízo de valor do tipo, quem que o professor vai defender? E não só nesse aspecto, né? Mas depois que eu tirei ele da sala, ele continuou nessa. Então, às vezes, ele pode não entender o que ele fez, mas ele se sente no centro da atenção e continua fazendo. Porque às vezes é isso, é chamar atenção. Ele se sente isolado do resto da turma ou da conversa, e quando ele quer chamar atenção, ele vai fazer o que mais chama atenção. E o que você fez na hora? Eu tirei ele da sala, né? Na melhor forma possível. A força. A gente sempre fala, sem deixar marcas, né? Sem deixar marcas. Porque senão não teve jeito. Mas foi da melhor forma que eu pude mesmo. E no corredor ele foi gritando até a sala da coordenação. E assim, a gente passou o corredor, a rampa, e ele soltando. E a hora que você voltou pra sala, como que você foi explicar isso pros alunos? Eu pedi, na verdade, tinha uma moça trabalhando na escola, eu pedi pra ela subir, na verdade, primeiro e ver como é que tava a menina, né? Porque até então a menina já tava chorando, né? Era bem difícil, eu acho. Até pra mim, pros alunos que estavam lá, foi difícil ouvir o que ele falou tudo, né? Então, pedi pra ela subir. Quando eu cheguei, ela já tinha, né, se acalmado um pouco, mas chorou bastante. Eu acho que qualquer pessoa na situação dela, com a idade dela, absorver aquilo tudo pra ela foi complicado. Sim. E ela depois falou, assim, muito madura. Ela falou, professor, eu entendo que pra ele é difícil, né? Ele não entende. Né? Mas é ruim, né? Falei, sim, não que justifique, né? Mas foi uma situação ali que foi importante você depois sentar com os alunos e conversar, como você fez, do tipo, isso é errado, não é porque ele é autista que isso tem que ser permitido. Em contrapartida, tem que minimizar um pouco os danos, explicando que não foi aí entra aquela famosa intenção, né? A intenção não foi te ferir. Porque não foi. Não que isso exonere uma pessoa dos atos, né? Mas
Não foi a intenção te ferir. E principalmente por ele ter esse distúrbio de percepção. Mas a hora que você me contou isso, eu falei, Jesus. E isso aconteceu, acho que foi no comecinho também, não foi? Assim, foi umas 2 semanas depois da menina ter insinuado na sala de aula que ela tinha passado a mão. Inclusive, deu tudo certo, tá, gente? Não foi isso, ela teve uma impressão errada mesmo do ato ali, mas depois foi tudo, né, E aí organizado. entra também um pouco a culpa que os pais jogam pra escola, que isso também se agravou mais na pandemia, né? Tem pais que acham que terceirizam a educação dos filhos para a escola. E não é. É um ensino complementar, ao meu ver. A gente tem que se complementar. Na escola, não adianta nada a criança ter acesso à teoria. Se chega na casa, ela não tem a prática de alguns valores sociais. A gente não tá falando de matéria, porque dificilmente em casa os pais sentam para estudar junto. Mas eu digo os valores sociais, a disciplina. Eu acho que a criança, ela vem da escola com uma bagagem que, se ela não vê os pais, que são os maiores exemplos dela, praticando, aquilo cai por terra. Com certeza. E na pandemia, quando os pais precisaram lidar com a falta de disciplina, com a falta de educação social, que eu digo, com a preguiça e com a competição de estímulos, eu acho que eles sentiram na pele o valor que tem um bom professor. Porque também tem os maus professores. A gente tá falando num geral, né, gente? Tô falando de profissão. E tanto que nessa época eu tava fazendo tava participando de uns workshops de pedagogia, porque eu sempre gostei muito dessa coisa de educação, né? Não é à toa que eu tô querendo colocar direito na escola. Mas eles estavam falando que antigamente a estrutura da educação, ela era terceirizada entre terceirizada não, ela era exercida entre a família e a igreja. Aí veio a escola. Aí a família dá o apoio de valores pessoais ali da família, a igreja dá o certo e errado, e a escola daria como aplicar. Hoje em dia, a dinâmica já mudou. Principalmente porque muitas famílias não têm esse apoio na igreja, não tem mais essa obrigação que nem tinha antigamente. Então, na pandemia, principalmente, pesou tudo para cima da escola. E não só isso, mas o professor perdeu o seu posto, né? Porque a internet tinha as respostas. Então, assim, vai pelo fácil. E é esse o problema, é ir pelo fácil. Eu acho que a dificuldade que a gente teve naquela época de correr atrás do que a gente precisava saber, que a gente queria saber, de procurar um profissional e tudo mais, ele tendo hoje em dia, né, um acesso muito fácil a informações diversas, erradas, certas, não importa, eles se sentem profissionais no assunto. Então, assim, para eles, principalmente para as pessoas que são mais abastadas, eu acho, não sei, é a minha visão, mas quando vem muito fácil a situação, eles podem conseguir quando eles quiserem, e aí, né, não tem o processo de conquista. E aí isso se perde, e o processo de conquista é o que a gente vê na escola, na sala de aula. Tanto que, por exemplo, quando você chegou com as dificuldades, né, que a gente conversava bastante, com as dificuldades de aluno na sala de aula. Então, o aluno conversa pra caramba, o aluno não presta atenção. E aí, por exemplo, eu tinha muito isso com uma sala de matemática, e eles eram totalmente, assim, né, opostos à ideia de aprendizado mesmo. Não era nem a ideia de estudar. Era o processo que era difícil para eles. E aí, um dia eu cheguei para eles, sentei todos no chão e comecei. Falei, olha, gente, não é pra nada, não, mas por que é difícil? Ah, porque eu não sei. Eu falei, mas esse não é o primeiro passo? Porque se você souber, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou professor, eu tô aqui porque você não sabe. Então, muitos alunos, eles, antes de tentar ser aluno, ou tentar ser o filho perfeito ou tudo mais, eles esquecem que as coisas que eles não sabem é o ponto de start para eles aprenderem. Sim. Eles querem saber, porque o Google diz na hora, então eles já sabem, é muito simples. O processo de conquista se perdeu. E é nisso aí, na pandemia, que eu acho que o professor perdeu um pouco o seu posto. Porque aí, mais fácil, perde um pouco a mão, né? Eles estão em casa para fazer as coisas, você não tá junto. O que tem uma vantagem da escola presencial, né? No sistema normal físico, porque tem o homeschooling, que aí é um outro papo muito longo. Mas eu já admirava a função do professor. Depois de ir para dentro de uma sala de aula, eu falo isso e eu repito quantas vezes for necessário. Eu admiro muito mais vocês, porque além da empatia, é uma coisa difícil, porque assim, somos seres humanos também. Então, às vezes, que nem já aconteceu de eu chegar pro Lucas na sala do professor e falar assim, meu, eu tô no olho do furacão da minha vida pessoal. Eu não vou ter paciência para dar tal aula que eu tinha planejado hoje, que precisava de toda a atenção do mundo.
Vamos unir as salas? Vamos. E aí a gente, A gente se- a gente, se- ajudou. mas nesse dia eu acho que a gente cansou mais ainda, né? Cansou. Porque a gente tinha um projeto pra fazer junto e era um projeto super bacana. E aí, quando juntou as salas, a gente se empenhou, porque você ficou lá, já amarrou o cabelo, já apertou os alunos pra tirar foto. Então, porque eu achei que a gente ia juntar e ia falar, faz aí. Só que não, aí que a gente quis fazer mesmo. Nossa, porque eles se interessaram, né? Parece que as equipes ali que já tinham montado os projetos, nossa, se Sim. empenharam super nas fotos ali. E você que já tem mais conhecimento, né? Mandou brasa. Pra quem não tá entendendo, eu tava dando aula de eletiva de marketing digital E e eu o de Lucas de fotografia. fotografia. Meu, foi muito incrível juntar. E aí, de uma dificuldade, nasceu uma solução, porque eu saí de lá renovada. Sim. É engraçado, mas tem dia que eu chegava super empolgada e saía de lá sem voz. Acabada. E é assim, a gente nunca sabe, é como se fosse uma guerra, a gente não sabe quem ganha. E não só isso, mas ver a beleza nisso, às vezes, é importante, porque eu vejo muitos professores desistindo da carreira, assim, não, porque eu não quero mais isso, porque é difícil, porque ninguém respeita. Tem a parte difícil. Mas toda vez que o aluno chega e fala obrigado, ou manda uma cartinha e fala, professor, já me ajudou muito aqui nessa questão, ou professor, passei no vestibular, ou fiz aquilo que eu queria, fui fazer intercâmbio, consegui. Tem uma aluninha do inglês que eu dei aula lá, muitos anos atrás, que às vezes me manda mensagem no Instagram e fala assim, ó, professor, hoje eu sou, né, fluente, olha, foi você que me mostrou esse caminho do inglês. E assim, mesmo que ela não muito saiba nem o que gostoso. vai fazer com isso, que ela vai usar, mas ela não faz ideia se ela quer viajar, se ela quer trabalhar com isso, mesmo que ela não saiba, ela é feliz pela conquista que ela teve. E todo mundo teve um professor que marcou na vida. Ah, É com gostoso certeza. a gente saber que construiu. Não que construiu, a gente colaborou para a construção de uma vida, de um pensamento, de um valor social. Eu já tinha um pouquinho de gostinho disso no canal, né? É muito gostoso ver os comentários do pessoal. Putz, agora. E assim, é adulto que já tá no mercado de trabalho tomando na cara. Agora, finalmente, eu entendi o que é o cálculo do aviso prévio proporcional, por exemplo. Aí você fala, puta, que gostoso. Assim, ai, Pro, eu usei seu vídeo de regime. Me chamavam de Pro já no YouTube. Eu usei seu vídeo de regime de bens para estudar para prova, porque tinha retomado a faculdade de Direito depois de muitos anos. E eu não falo com juridiquês. Então eu já sentia esse gostinho. Isso que você tá falando, eu compactuo com A parte você. boa. Mas a parte difícil é muito grande. E os desafios, e é mais ou menos isso que me fez existir, por exemplo, de engenharia. Porque na época da Mercedes, né, era isso. Você vai fazer engenharia porque é o que dá dinheiro hoje em dia. É mentira, tem muito dinheiro no mercado, né? Parem de fazer engenharia, pelo amor de Deus. Eu vi muito engenheiro hoje em dia trabalhando em administração, por exemplo. Porque a área é muito competitiva, tem muita gente, enfim. Mas nessa época era assim, meus pais queriam que eu fizesse engenharia. E aí eu omiti deles que eu tinha passado em engenharia e fui para física. Então eu passei na faculdade lá específica. Como assim? Eles acharam que você estava fazendo engenharia? Não, eles acharam que eu não tinha passado em engenharia. Né? Olha, como que é o nome da sua mãe e do seu pai? O Edson e a Elisângela. O Watson e a Elisângela? Edson. Edson. Nossa, Isso. ouvi o Watson, a louca. Edson e Elisângela, vocês estão ouvindo, né? Mas eu passei em uma diferente da que eles esperavam, né? Então, assim, no Tô SISU, tentando por adivinhar. exemplo, mesmo que aparecesse, né? Eu procurei as faculdades lá específicas que tinham os cursos que eu queria. Então, quando Para, né, Lu? Você fez física na Unifesp. Não, é uma puta faculdade. Se não a melhor, é uma das Uma melhores. licenciatura, a licenciatura é maravilhosa, né? Ainda mais com o prédio novo que eles têm agora, é super fantástico lá. Inclusive, o Lucas, sabe o que ele faz hoje? Ele faz as questões dos vestibulares. Tem que entregar, não tem que entregar. É ele que elabora as questões do vestibular que faz tanta gente ficar careca ali de nervoso. Parte dessas questões. Mais ainda para simulados, né? Mas é isso mesmo. Então, assim, todos os Unicamp, Unesp, eu sempre gostei muito de estudar, né? E assim como eu defino 3 tipos de professores na minha cabeça, eu defino os tipos de questões também. Então, os vestibulares, hoje em dia, eu trato eles com uma personalidade específica. Tem um vestibular que é mais agressivo, tem um vestibular que é mais tranquilo. Mas como que você foi pra essa área? Você pesquisou lá, como eu mandar as minhas questões? Como que funciona? Eu trabalhava numa escola, alguns anos atrás, durante a pandemia, inclusive, no começo da pandemia, lá na Vila Olímpia. E aí, nessa escola, eu conheci, né? Trabalhei junto com um colega meu da faculdade, e esse colega meu foi para essa área. Já conhecia pessoas dessa escola que faziam essas questões, mas de outras áreas, de química,
de biologia. Ah, eles elaboram como freelance, não é Exatamente. uma equipe? Ah. Então, é um contrato que você assina, e aí quando existe um lote específico que é comprado por alguém que está precisando fazer um vestibular qualquer, esse lote vem para você na sua área específica. Então, você vai elaborar essas 15 questões de física que vão ser aplicadas nesse vestibular tal. Que no caso você faz para a Unicamp. Ah, já teve de tudo já. Unicamp, Enem é o que mais tem, então Unicamp, SESI, Unesp, né? Vocês já viram que arroba vocês procuram para fazer uma proposta de um cafezinho? Tô brincando, ele não vai fazer isso. Mas é legal que fazendo essas questões, elaborando essas questões, lendo guia, né, que é usado para projetar todos os ditratores, as respostas, eu aprendi a respeitar os vestibulares, que antes eu tinha uma oposição muito grande, por exemplo. Ixi, aí é um papo que vai durar 3 horas aqui, com porque certeza. eu sou contra. Mas Não, respeitar os vestibulares justamente porque eu achava que o vestibular não é a única opção, o único caminho que o aluno tem. Ah, por que você está estudando? Para passar no vestibular. Calma, né? Tem todo um processo. E aí você já está vendo o final, você não vê o processo. É isso que eu estou falando. Eu prezo muito pelo processo de aprender, porque eu gostava muito do processo. Eu já passei noites lendo, assim. Eu passo até hoje noites, assim, ó. Estudando. É o hobby. Qual que é o seu hobby? Estudar. Eu faço uma pós, na verdade, né? Neuropedagogia. Mas aí, nessa situação toda, eu faço a pós, faço as questões, tenho meus alunos particulares, tenho a escola, 2 eletivas à tarde. Então, assim, eu trabalho bastante, né? Eu que sei. Nunca pode fazer nada, mas a gente tem que sair pra beber. Tem, com certeza. Saio de vez em quando. E aí você né? ficou sabendo que ele fazia essas questões, vocês recebem por lote, você elabora, vem Por um questão, guia. isso. Por questão. Aí tem lotes com mais questões que valem mais. Então, o FUVEST, por exemplo, né, já é mais elevado. O Unesp e os Enems da vida, que tem bastante questões também. Que aí vem. Posso perguntar, por curiosidade, quanto que ganha, mais ou menos, fazendo Geralmente, esses lotes? nunca menos que R$50 por questão. Então, se vem umas 15 questõezinhas, é tranquilo até. E você faz até rapidinho. Eu aprendi, é que eu gosto de tomar a procrastinação como método de vida. Eu já entendi que eu procrastino, né? Uma situação mais do que uma escolha. Não é que você procrastina, você funciona bem sob pressão. É mais bonito falar assim. Exato. Eu gosto de dar valor ao meu tempo. E é isso mesmo. Às vezes eu avalio mais quanto vai custar essa hora do que quanto eu vou ganhar com ela. E aí eu desisto do trabalho, por exemplo. Aluno particular que agora eu tô começando a aumentar um pouco a hora-aula, tem alunos particulares que eu falo, olha, desculpa, mas... Não dá, vai dar muito trabalho. Não sendo mesquinho ou o ego muito grande, mas gente, é o mundo a que nossa a gente hora-aula tá. É o mercado. é o não tem mercado. como. A gente se prepara muito para dar uma aula top, para ganhar, né, um pouquinho. Então, e tem gente que vai atender essa pessoa, né? Então, assim, tranquilo. Mas aí, o que tá? Né? Pega esses vestibulares, essas questões e tudo mais, pega tudo isso para fazer e o tempo de descanso. Então, a procrastinação flui. Então, assim, eu Como consigo você fazer em um consegue ter final de essa semana. paciência toda na sala de aula? Gente... Bom, eu também, você sabe, não é segredo pra ninguém, nem pros seguidores, que eu sou workaholic, né? Faz parte. Mas faz Você tá parte. de férias constantes. Que férias Não. constante? Por que férias constante? Porque diz, né, aquele pensador famoso que eu sei se é já, que, né, se você faz o que você gosta, você não trabalha um dia na vida. Então... Mentira! Isso é mentira! É até bom você levantar isso, porque, foi o que eu falei na sala, apesar de dar aula de direito, teve uma das aulas lá que foi muito vocacional, assim, eu fui entender por que eles queriam fazer o direito e tal, e a gente começou a falar sobre profissão. Eu falei assim, essa coisa de faz o que você ama, esquece. É a maior ladainha do mundo. Você tem que fazer aquilo que você é bom. Aquilo que você ama não precisa ser a sua força de trabalho, naquilo que você ganha dinheiro. Eu, por exemplo, eu amo o piano. Só que eu não tenho uma facilidade grande para aprender e ensinar. Então eu vou dar aula de piano porque eu amo piano? Não, o piano é o meu hobby. Eu amo astrologia e é um tema que a gente vai entrar agora. Eu sou astróloga? Eu exerço isso? Não. Então, tem essa geração atual tá nessa confusão. Eles estão ouvindo os pais que foram criados a decidir a profissão pelo que dá mais dinheiro e estão numa geração que eles estão ouvindo adultos falarem que eles têm que fazer o que eles amam e isso basta. E eles ficam meio perdidos. Falei, não, gente, não faz isso. Vocês têm que olhar para a profissão não só pelo conteúdo em si, pelo viés ali técnico e conteúdo, propriamente dito, e sim ao estilo de vida. Eu sempre quis ser médica. Desistir de medicina por causa da matéria? Não, eu ainda quero fazer medicina. Eu quero ser aquelas velhas que entram na faculdade de medicina por fazer. Vou chegar nesse nível. E em paralelo, por que eu desisti? Porque a vida do médico
assim, aplicando ao meu... Hum. Os dois. Eu vou até terminar de falar pra não perder o fio da meada. A vida do médico, ainda mais sendo Tabata do jeito que eu sou, que assim, se eu pego uma coisa pra fazer, eu quero ser melhor naquilo, eu sou perfeccionista. Eu ia ser uma médica que não ia conseguir separar a vida profissional e pessoal. Eu ia viver dentro de um plantão. E o meu sonho de ser mãe? Eu tive que fazer escolhas. E foi esse exemplo que eu dei pra eles. Eu falei, vocês têm que olhar o estilo de vida que vocês vão ter com a profissão, pensar que vocês vão fazer aquilo todo dia. Como teve gente que começou a eletiva de direito falando que queria fazer direito. Saiu falando que não queria mais. E vice-versa. Gente que entrou falando que foi por eliminatória e saiu falando que queria fazer direito. A mesma coisa marketing digital. Porque as pessoas têm uma ilusão, né? Economia, mesma coisa. Ai, até a gente vai falar disso também. Mas antes, eu queria agradecer o pessoal do Mais Fácil Padaria. Muito obrigada pelos mimos. Esse aqui é uma Catarina de calabresa. Esse é Catarina de, acho que, 4 queijos. E esses bolos são maravilhosos. Lu, você fica à vontade. Eu Porque não a tô gente fala catando de ninguém, boca... mas essa Catarina eu cato. Então pegue. Catando ninguém. Não, o Lucas tá solteiro. Vamos fazer uma propaganda do amigo aqui. Lucas tá solteiro. Arroba dele é @Luca com K. Quase que por escolha, mas tudo _Sodré. bem. Mas falando em astrologia, né? Eu sou, Olha eu assim, fazendo aquariano, a então é meio copinha. difícil, né, a pessoa... Eu tive né, uma peguete na faculdade até que falou uma vez assim, a gente no meio do rally rola lá, tudo apaixonado, e ela, que signo que você é? Eu, aquário lá, ai, desapegado. Já te leu, já. Aí você falou, ferrou. Não. E aí, mas foi nessa que eu comecei a pensar nessas situações, né? Isso que fortalece a astrologia. Vamos lá. Pensamento cada vez mais afinco nesse negócio. E você deu a eletiva de astronomia, né? Qual que é a diferença dos dois? Porque tem gente que acha que é a mesma coisa. Então tá, vamos lá. Astrologia, que é né, as pessoas falam bastante nas revistas e tudo mais, nos podcasts, é o estudo que né, intensifica aí o fato de que possivelmente você é influenciado, a sua personalidade é influenciada pela posição dos astros no momento do seu nascimento. Então, você nasceu naquele determinado momento, os astros estavam nessas posições específicas em volta do seu planeta, né, na sua região ali, e ali influenciou na sua personalidade. Pro resto da vida você vai ter influências dessas ondas que são geradas nessas posições. Então, isso é a astrologia. E aí vem lá a posição dos astros. Então, tem lá as Astrologia é signo. signos, Capricórnio, Câncer, né, E Aquário. posição dos planetas na data do nascimento. Exatamente. Até E a porque astronomia? astronomia, né, domia, já vem de estudo, então estudo sobre os astros especificamente, estudo mais científico, então já abrange mais a ciência por trás disso, né? Então tem estudos, tem análises feitas, tem comprovações feitas com testes, tem as missões espaciais que vão até os planetas, voltam, né, essas coisas assim. Mesmo dentro da astronomia ainda tem algumas divergências ainda. Apesar de ter essas brigas entre astrologia e astronomia, que muita gente não fala que é briga, é complementação, né? Os astrólogos falam bastante isso. Não, mas a gente só complementa, né, vocês. A gente não precisa brigar. Porque eles não negam a existência dos planetas. A única coisa é que eles falam que os planetas interferem na nossa personalidade. Personalidade, perfeito. Né? Mas aí que tá. Como não existe ainda um método científico para estudar isso, então não é ciência. E Quem é mais quem é científico? mais científico hard vai falar que isso não existe porque não é ciência, Sim. né? E dentro da astronomia, tem essa briga mesmo? Que país? Que país? Ixi, a louca. Que planeta que deixou de ser um planeta? Plutão, que era um planeta e deixou de ser um planeta? Por que isso? Porque existem, né, geóides são maiores, né, na verdade, né, dentro desse sistema que a gente conhece. Quando Plutão foi conhecido, ele foi determinado planeta, mas é porque conheciam-se poucos ainda dos astros. Né? Aí Mas achou vários outros Plutões. Ele ainda é, mas é chamado planeta não. Só adicionaram, né, um anão aí na história. Mentira. Sério, é chamado de planeta anão. Não, E eu tem falava vários que- planetas anões, né? Esses planetas anões têm uma massa específica, né, um volume específico que não é considerado ainda um planeta, especificamente. E o que as pessoas confundem muito com as estrelas, né, que tem massas bem diferentes e produzem luz própria. E você acredita que tem outras galáxias? Na verdade, tenho certeza, né? A gente consegue observar hoje em dia. Então, o melhor que aconteceu foi a invenção do telescópio. Né? Assim como o Hooke inventou lá o microscópio para enxergar as células, e aí descobriu um mundo microscópio maravilhoso, microscópio. Ainda assim, existem aquelas pessoas que olharam para o céu, né? E viram E tudo olharam- isso. E ele enxerga assim? É tão longe hoje em É dia? muito longe. A gente consegue ver hoje em dia situações, né, muito específicas. A gente conseguiu ver o buraco negro, que está muito longe da nossa posição.
E essa foto do buraco negro que foi tirada, ela demorou, né, muito tempo para reindenizada. Porque imagina que um buraco negro, ele absorve luz, né? Então, tudo é absorvido por ele por causa da grande massa que tem, então a gravidade é absurda. Então, para conseguir a luz escapar do buraco negro, chegar até a gente e ser capturada numa foto, entendeu? O processo é muito diferente, né? Cara, que Tanto legal. que essa foto, ela não é tirada com lente, que a gente costuma falar, né? Então, não é uma lente que ficou apontada para esse buraco negro e foi retirado. São radiotelescópios que captaram essas ondas. Então, assim, Nossa senhora. é uma parada totalmente diferente do que a pessoa está Nível de acostumada com o brisa. celular. Então, hoje em dia, você consegue tirar foto das crateras na Lua. Com, né, vários tipos de celulares com câmeras super legais. Mas para tirar fotos dessas situações específicas, só com radiotelescópios. E uma outra coisa, você falou que quem é mais da astronomia propriamente dito, não acredita tanto na influência dos planetas na nossa personalidade. Mas e na influência da Lua? Porque já é comprovado, né, que a Lua interfere na maré, e não é comprovado que interfere na mulher, mas apesar dos ciclos serem Parecidos. compatíveis. Não, sim. Na verdade, parte dos argumentos que os astrólogos usam é justamente essa interação gravitacional que existe, né, entre o astro mais próximo. Tanto que saiu um estudo esses tempos atrás de uma moça, acho que ela não é brasileira, eu não lembro o nome dela, mas ela fala que ela conseguiu provar nesse estudo que a Lua influencia até no movimento das placas tectônicas da Terra. Então, terremotos às vezes são causados por interações, né, gravitacionais com a Lua. Não, mas eu não duvido que se ela interfere na maré. Exatamente. Então, né, a maré se elevando é o quê? A diminuição ali da força resultante entre Terra e a água, né, e a Lua e a água. Então, é a Lua puxando um pouco ou retirando um pouco dessa gravidade da Terra sobre a água. E o isso que é faz a maravilhoso. Lua aproximar mais e menos da Terra? A gente tem pontos específicos, né? A Terra não é, né, esférica, especificamente, não é Olha, o Luan, que foi o convidado do podcast anterior, que vocês quiserem assistir, a gente falou sobre essas coisas também. Ele falou, porque o Sol não é uma bola de fogo. Aí eu já olhei e falei assim, nossa, eu sou muito Não. burra, porque eu achei que fosse uma bola de fogo. Aí agora você tá me falando que o planeta ele não é esférico. Aí eu Não. já tô achando que eu sou burra. Não é uma esfera perfeita, Ah, né? tá bom. Então, Mas assim... é uma bola. É uma bola. Ah, tá bom. É uma bola. Se a gente for pensar na força gravitacional do centro, a água ela se deposita nas partes mais baixas. Então, por exemplo, a Fossa das Marianas. Por que existe, né, água naquela região da Fossa das Marianas e não existe água no Everest? Justamente porque a água desce. A água cai, assim como Newton, né, mostrou lá, nas leis da gravidade. Mostrou não, ele só enunciou, né? Não é que essa ideia... Ele interpretou de uma forma bonitinha e criou lá as 3 interpretações melhores para aquelas leis que a gente já conhecia. A gente só não tinha nome para elas, mas já as conhecia. Então, assim, tudo isso torna a Terra o mais esférico possível, porque as coisas vão cobrindo os buraquinhos, as imperfeições. Elas vão se juntando. Exatamente. Mas um desafio que eu posso dar para vocês de casa também, pesquisem o planeta Terra sem água no Google. Aí você vai ver o formato do planeta Terra, ou da rocha que existe, sem sim. água. Sim, se a gente for olhar realmente, porque não deve ser regular, né? Não, é um toroço mesmo. E é bonito de ver. Para geólogos e pessoas que gostam disso, né? Geofísica, é maravilhoso. Eu vou dar uma pesquisada depois. Uhum. E falando nisso, né, de tipo, como a humanidade avançou nesses estudos, a gente falou do telescópio, a gente tá falando do formato do planeta. Tem essa coisa de Marte também que eu queria falar com você, porque a gente brisa às vezes nos papos e tem que trazer para o podcast sobre colonização em Marte. É possível? E tem a ver com essa parte da discordância entre algumas partes da astronomia. Porque, por exemplo, existe a astrobiologia, né, que é o estudo da vida fora do planeta. E a maior parte dessa ciência demanda de descoberta de vida fora do planeta, ou seja, dos famosos OVNIs. OVNIs não, né? É ufologia? É a ufologia. Né? Mas não é que a ufologia esteja perto da astrobiologia, que a astrobiologia seria a ciência que estudaria esse processo, né? A ufologia acredita. Eu sou ufólogo, eu estudo os OVNIs porque eu vi o OVNI lá. Entendi. E aí mandou brasa. A questão é, né, essa astrobiologia, por necessitar desse material que não existe, ela é também desacreditada. Só que quando a gente vai colonizar um planeta, por exemplo, a gente precisa estudar qual que é o processo ou quais processos vão levar, né, esse ser humano a viver fora do planeta. E quem vai estudar isso? Um astrobiólogo. Porque é ele que vai estudar a biologia nossa, no caso, fora da Terra. Né? Então, não só o médico, não só o físico ou o geofísico, que vai para procurar água, vai para procurar as condições de temperatura essenciais do planeta.
né, as condições legais do solo para plantar, mas também um astrobiólogo para ver como que a gente vai se desenvolver como colônia, como, né, ser Já teve essa biológico. pesquisa lá? Já existe várias pesquisas, na verdade. Existem várias. E dá pra plantar? Porque Marte a gente vê as imagens que são A gente divulgadas, consegue parece tratar uma... o solo, né? Então, hoje em dia a gente tem vários vai ter que fazer sais. várias estufas, né? Sim, a gente tem vários filmes que tratam sobre isso, né? Como que é o nome daquele desenho que os humanos colonizam? Eles moram no espaço, na verdade, eles não colonizam, que eles são tudo geleinha, que eles não têm mais músculo. Hein, P? Como que é o nome daquele desenho que os humanos eles estão morando no espaço e eles têm as pernas moles, assim, ele... É, o do Wall-E. Nossa, só esqueci, o Wall-E. Eles são gordinhos. Isso, e eles não andam mais, e eles vivem no espaço. E aí eles voltam pra Terra e é um puta de um desafio. Mas esse é uma discussão legal, porque eu acho que se houvesse tecnologia de facilitar as pessoas a andarem, acho que mesmo na Terra ia ter um monte de gente gordinha. Já tem, né? Eu acho que o processo de automatização dos meios de transporte já transformou as pessoas em sedentárias, Sedentários, assim, faz anos. Mas sim, se todo mundo tivesse a facilidade de andar, maravilhosamente as pessoas vão ficar gordinhas. E aí eu acho que a evolução acaba casando se for pra morar lá fora, né? Com Mas certeza. por que colonizaria Marte se a gente já tá... isso daí viria tipo um plano B, porque a gente tá destruindo o nosso planeta? Também. Na verdade, a destruição do nosso planeta é só um dos processos que pode levar a gente a argumentar a necessidade de ir pra lá. Porque, por exemplo, Peraí. Ô, P, pega um suco pra gente, por favor. Uhum. Desgorda. Vai comendo aí. É que eu tô empachada com o bolo. Quero um suquinho. Isso tá gostoso. Você quer um café? Se tiver, Um eu suco. aceito. Tem suco e café. Suco. Maravilhoso. Suco ou café? Prefiro suco. Suco. Então ele vai pegar um suquinho pra gente de laranja. Perfeito. É. Então, como eu estava dizendo, pra gente argumentar por que a necessidade. Pensa nos presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, que participaram lá da aceitação ou não de missões espaciais. Gasta-se muito dinheiro para ir para fora. Para você vencer a gravidade, você precisa de muito combustível. Precisa de uma força absurda de combustível. Então, para você gastar todo esse dinheiro para voltar com um monte de pedra, não faz muito sentido né, no âmbito de civilização, né? O que isso levou? Mas a gente sabe que o processo científico hoje parte dessas mini experiências, né? Então, para a gente ir para lá, alguns motivos podem existir. Alguns deles são realmente, né, a degradação do meio ambiente por parte da ação humana. Mas também a gente sabe, por exemplo, quando que o Sol vai explodir. A gente sabe que a estrela tem um processo, né, que estava no podcast do Luan, pelo que eu entendi, de vida, né, de crescimento e morte. E nesses processos, acaba que a estrela, né, vira lá anã branco. Mas o Sol vai explodir? Em alguns bilhões de anos. É o período natural, né? É o processo natural. Então, assim, se a gente estiver aqui nesse momento, né? Agora, eu não sei se é antes ou depois, não me recordo, né? Porque eu não leio muito sobre esse assunto. Mas a galáxia mais próxima, né? Andrômeda, também está se aproximando da nossa galáxia Via Láctea. E vão um dia se encontrar. Ou seja, a gente também tem o processo de colisão contra a galáxia aí mais próxima, né? De boa. Tranquilo. A gente pensa... A gente vai vida... estar aqui mesmo, aquelas... Exatamente. Tem até o Estranho Mundo de Gumball, tem um episódio maravilhoso dos planetas cantando, que o refrão da música é, né, no plano das coisas, a sua vida não conta. Porque, né, em um ano específico da constelação, um ano universal, você nem existe nesse ano. Você é um cisco, você não completa, exatamente, você é um cisco. Só que mas é triste pensar que a humanidade tá evoluindo, o ser humano tá evoluindo, os bichos, tudo, pra colapsar e parar de existir. Aí entram outras brisas, né? Por quê? Quem que criou tudo isso? Gente, se deixar, Lux do céu, eu vou ter minha cabeça vai pifar aqui. Porque são perguntas que quem é de exatas, por exemplo, não evita. Exato. Ou quem é o cientista hard. Eu descobri que na ciência hard, as pessoas gostam de ter respostas. Mesmo que o processo seja mais, né, elaborado, tem aquele monte de artigos sobre o assunto, mas a pessoa gosta de ter o status em que ela descobre as coisas, ela tem respostas. O meu artigo vai descobrir uma nova molécula aqui para curar uma doença, né? O que volta no aluno porreta que quer resposta, né, antecipada, que ela é no Google e tem a resposta rapidinho. Então, assim,
esse processo, esse método científico que a astrologia briga tanto com a astronomia, existe em todas as áreas, eu acho. A gente pode elaborar várias questões sobre isso. Existem. E falando até de colonizar Marte e tudo, eu vou levantar uma questão também curiosa. Você está falando que dá para ter a vida e já vieram me perguntar, tá, Tabata, e como ficariam as leis? Vai seguir a lei de quem vai colonizar? É a lei marítima. Aí que tá, né? A lei do Só mar. que a lei marítima fala que segue onde o navio foi construído. A lei que rege o que acontece dentro do navio é, por exemplo, se é um navio italiano, são as leis trabalhistas italianas que vão reger o relacionamento do tripulante com o navio em si. E lá fora? Aí Então, tem toda uma briga. É quem vai tem- colonizar? Elon Musk já tá falando que as leis que ele vai criar permitem várias coisas que são polêmicas. Tipo, poligamia, é um negócio maravilhoso. Mas, gente, aí é fogo. Porque uma coisa é o colonizador definir as leis. A outra coisa É o dono da é empresa. o dono da empresa ou da nave que pousou lá e que cria um espelho do que já existe aqui. Se é uma nave que foi construída nos Estados Unidos, é um espelho da legislação dos Estados Unidos, não é do Elon Musk. É, mas aí que tá, né? Hoje em dia... É terra de ninguém, É terra de literalmente. Por exemplo, também não estudo muito sobre isso, mas eu sei que tem empresas armamentistas que influenciam muito nas leis, né? Então, assim, liberação de licitações do governo para compra de muitas coisas, em todos os países isso. Então, eu acho que o poder está concentrado no dinheiro, não só nesse âmbito mesmo de controlar as pessoas, mas de dizer para onde a civilização vai. Querendo ou não, né, somos ciscos perto dessas decisões aí. Né? A Maria Tavares, que foi uma Conceição Tavares, uma professora específica de economia. Adoro ela, vejo ela, né, direto, já está aposentada, inclusive. Ela fala uma vez, né, que nesses almoços, ela fala almoços, mas é almoços, esses almoços, esses chás, né, que decidem o rumo da economia mundial e do mundo em si, a gente nunca participa. A gente não quer ser a elite. E a gente nunca vai ser. E tem muita gente que acha que é elite, que se põe nessas posições de decidir, Coitado. e no final das contas, né? Porque, por exemplo, se, né, vamos supor, uma suposição totalmente absurda, mas se o Elon Musk decide controlar, né, certa parte de um país qualquer, ele tem dinheiro para isso. Para influenciar pessoas que têm poder. Exatamente. E não só isso, por exemplo, tem uma história específica que fala lá que o Elon Musk chegou na ONU e falou assim, olha, eu posso acabar com a fome do mundo. Quanto você precisa? 7 bilhões? 10 bilhões? Quanto você precisa? Só que eu quero a nota fiscal de todos esses gastos. Eu quero saber para onde o dinheiro está indo. Eu não quero que haja corrupção dentro dessa situação. Não tem organização no mundo que faça isso. Nem a ONU consegue fazer. Porque para você organizar tudo isso, todos os países que têm fome, e salvar esses países com o dinheiro da pessoa. E outra, o que essa pessoa ia querer em troca? Porque, querendo ou não, ele é um empresário. É interesses. Ele vai fazer isso pelo Não, sentido às vezes ele humanitário. faz por querer fazer. Ele é trouxa que nem eu. Eu sou do tipo trouxa, que faço o bem pros outros e sou trouxa. Mas, por exemplo, ele é contra o sistema de educação. E aí vem, né, já vem impacto, não pensando no meu umbigo, mas já vem impacto no sistema de educação. Os filhos dele estudam em casa, são tutores, né, específicos. E estudam matérias totalmente aleatórias, assim, umas coisas... Isso daí da educação dá uma polemiquinha, porque assim... Sempre, né? Porque a estrutura industrial da educação realmente já está O ultrapassada, Lu. sistema é horrível, com certeza. Que hoje todo mundo prepara só para o vestibular. Isso está mudando. Com o novo ensino médio, eu fiquei super feliz com a inclusão de projeto de vida, com a inclusão de eletivas. As eletivas estão mostrando o que os alunos querem. Eles pedem tanto matérias curiosas quanto matérias úteis, que nem me pediram, né? Graças aos alunos que eu tô dando direito na escola. Então, eu realmente concordo que na sistemática atual não dá, mas também eu entendo essa preocupação com o homeschooling 100% assim, implantado, porque o convívio social é muito O importante. social sem isso, a pessoa... Aí que tá. Pra onde a sociedade vai se você tirar esse âmbito social da sala de aula, né? É que tem gente que também vai para aquele outro argumento, que escola não é um meio de exploração comercial, que ele não deveria entrar como um estabelecimento comercial, que ele é um estabelecimento à parte, assim, o ensino ele tem que ser uma coisa meio que eu acho que é uma teoria meio ilusória de achar que ela tem que existir pelo valor social dela em si.
Infelizmente, porque a gente tá no mundo capitalista, não tem como. Exatamente. Falar que a pessoa tá ensinando porque é o objeto de vida dela e tal, e não vai lucrar com esse tempo? Como que ela não vai... Na verdade, não é que ela não vai lucrar, ela vai receber. Porque o professor, ele recebe pelo tempo exercício. Quem lucra é o dono da escola, que lucra em cima. Além da gestão. É isso que é importante as pessoas terem em mente. Quando eles criticam isso, eles querem dizer que uma escola ela tem que sobreviver em torno dos custos. Não pode ter margem de lucro. Uhum. E o que você acha disso em relação aos professores? Porque você tem umas polêmicas com escolas, não tem? Ah, sempre. Eu saí de uma audiência esses dias, né, com uma escola. Ai, que bom. Tô processando. Assim, foi a primeira escola onde eu fui professor titular. E aí, você é corajoso de falar, porque tem gente que fala, ai, não vou falar, porque senão eu nunca mais eu vou sou ser empregado. tranquilo. Eu Não, acho gente, cada caso é um caso. Eu falo e assim, sou aberto para comentar sobre isso e para passar a minha experiência mesmo, principalmente para as pessoas jovens, né? Dei até palestras na Unifesp já, numa aula específica de química sobre o meu TCC. E aí eu comentei com eles, eu falei, olha, não ache, né, que vai ser assim, um mar de rosas. As pessoas, né, mesmo para quem vai para específica. Tem muita gente de biologia que vai ensinar matemática, porque a gente tem na grade. Então, mesmo que você escolha ir para uma área, né? E assim, você não sabe a escola onde você vai realmente ser chamado. E assim, aquele sonho de consumo, né? O salário altíssimo. E prometem gente, não, professor não rios. recebe bem desse jeito, não. Não. Mas para quem acabou de se formar, que É uma você ilusão. não tem um salário ainda, né, ali, né, configurado, você acha aquilo maravilhoso, porque você quer começar a sua carreira, né, com alguma coisa. Começar do jeito que eu comecei, estava maravilhoso, né? Só que a escola já tinha problemas depois da pandemia. Então, assim, não só confiei neles que né, dariam o resto dos salários posteriormente, mas também confiei que todos os salários, alguma parte ia ser paga, e não foi. E assim, naquela época eu já estava apaixonado pelos alunos. Então, assim, Isso que é nossa, foda. quebra. Eu fiquei mais de metade do último ano, eu fiquei só por causa dos alunos, porque eu já não estava mais recebendo praticamente. Então, assim, foi muito difícil. Tem faculdades que acontece esse impasse de professores que param de aula e professores que continuam, porque o aluno realmente não tem culpa. Tanto é que as regras para você contestar um contrato de prestação de serviço educacional são bem próprias. Por exemplo, você não pode, ainda que o pai do aluno, né, o aluno, não pague as mensalidades, ele não pode ser expulso da escola. Só não pode ter. Ele pode ser que não tenha rematrícula, mas ele não pode ser expulso no ano letivo. Sim. Justamente por esse viés educacional, porque se ele sai, é um ano inteiro perdido, não é um. E o psicológico dele já era, né? Porque pra você que é aluno, voltando à situação de empatia que você se coloca no lugar dele, poxa, você foi arrancado da sua escola, dos seus amigos e foi jogado em outro lugar porque você não tem dinheiro. Parabéns. Você Sim, é o pobre da mas situação. e não é nem isso, às vezes arranca, nem aconteceu na pandemia. Teve mãe e pai que não quis levar pra escola e a escola também não se adaptou. Atrasou 2 anos na Sim. vida da criança. Porque é isso que eu falo, não é 1 mês, 2 meses, é o ano letivo. E aí tem escola que começa no meio do ano, tem escola que começa no começo do ano, que é aqui agora com essas escolas bilíngues está assim. Uhum. Faz como? E eu acho que boa parte disso foi o mesmo processo que a ciência sofreu, sabia? Porque, assim, séculos atrás, né, a gente tinha ciência consolidada ali, então todos eram ali filósofos. Então, o filósofo estudava sobre tudo, porque tudo podia ser estudado, né? Apesar de você ter várias áreas do conhecimento, você estava ali englobando ali, eu sei sobre astrologia, sobre astronomia, eu sei sobre todas as posições dos corpos, eu sei sobre a física, sobre a filosofia, eu sei política, porque eu sou, né, uma parte da sociedade, então... E assim, depois que a ciência foi se enraizando em outras áreas, ou seja, foi se fragmentando, né? Por que aconteceu isso? Porque uma pessoa já não conseguia mais saber sobre tudo. Não cabia na vida da pessoa estudar O sobre HD tudo. era limitado. Exatamente, o HD era limitado. E aí deu pau no Excel, a pessoa não conseguia processar, mandou para outra pessoa estudar essa área, eu estudo essa aqui, você estuda aquela lá, e aí foi se ramificando. A educação está nesse nível, eu acho. Então, no nível de tecnologia que a gente tem hoje, não é possível a gente poder ensinar só para vestibular e poder preparar a criança para a sociedade. Porque o vestibular não vai trabalhar tudo que ela vai ver na sociedade. E a parte da função da escola é realmente preparar o aluno para ser, né, o cidadão, a pessoa que conhece sobre as leis, sobre os deveres. E aí fragmenta-se. E aí vem as eletivas, que a ideia, pelo menos a interpretação que eu tenho das eletivas, é a ideia de fragmentar um pouco essa quantidade de conhecimento que a gente tem em situações que levem mais para a vida cotidiana. Mesmo que tenha um viés ali, né, profissional, de trabalhar, de preparar para o mercado de trabalho.
Mas a única dó que tem é que, assim, precisa da escola para forçar isso do aluno, porque ele não busca. Você sabe que quando eu fundei o canal do Você Entendeu Direito, eu foquei nos adolescentes. Porque na época que eu fundei o canal, foi lá em 2018, era a época que o YouTube ele era usado só para ver clipe. As pessoas não tinham um costume de produzir conteúdo mesmo. Tanto que o meu canal foi o primeiro canal de ensino jurídico para leigos, porque tinha de concurso, Ah, não tinha para leigos, no geral. E na época eu criei na esperança de atrair o adolescente. Porque eu falei, ele tá lá assistindo funk, ele vai querer ver meu aluno. Eu tô lá, ele vai entendeu? Eu vou querer ver aparecer na tributação tela dele, ele vai aqui. querer aprender o direito trabalhista. Não. Exato. O meu público é de 25 a 34 anos, que é o adulto que tomou na cabeça, e aí já tomou na cabeça, né? Então já tá no mercado de trabalho, e ainda também não tem uma autonomia financeira para terceirizar a dor de cabeça que é na contratação de um advogado, de um contador, enfim. Então é dos 25 ao 34. Eu falei, cara, eu tô atingindo os pais do Do adolescente que eu queria. adolescente. E eu queria atingir a educação. Foi aí que, por diversos anos, eu enchi o saco das escolas que eu tenho contato, falando, deixa eu dar palestra, eu não cobro. Eu tô de graça. Na época eu fazia de graça, tá, gente? Hoje eu não faço mais. Porque o VED tem o seu Todo mundo valor. tem seu preço, é. É tempo, tem equipe, tem tudo por trás. Eu fui atrás e ninguém queria me colocar. Os alunos pediram como eletiva como uma curiosidade, porque muitos pretendiam fazer a faculdade de direito. Não foi para saber os seus direitos. Tanto é que quando eu cheguei lá e falei assim: olha, quando eu dei a palestra de apresentação da eletiva, eu falei: Lá pros professores. não é. Eu fiz para os professores e para os alunos eu também pude apresentar. Eu falei, não é só para quem quer fazer direito. Eu vou falar sobre direito um pouco de tudo. Eu não vou falar sobre faculdade, nem sobre vida de advogado. Tanto que lotou, né? Então, lotou. Lotou, mas assim, eu tive que. A escola teve que me pegar, abrir a porta para eu ir lá falar e aí eles criarem esse Esse interesse. processo. Infelizmente. Então, desses conhecimentos fragmentados, o adolescente, além dele não saber por onde pescar, porque às vezes ele até segue um inteligência limitada, um LTDA, né? Não é limitada, é LTDA. Ou um canal sobre ciência por curiosidade. Mas ele não, às vezes ele não sabe por onde procurar. O problema não é nem esse. O problema é quando ele não tem a iniciativa de procurar. E aí que entra a escola do mesmo jeito. Porque o pai e a mãe não tem jeito. Eles vão ser tendenciosos. Eles Sempre. vão querer falar assim, ah, não, você vai perder o tempo fazendo um curso de astrologia. Pra que vai fazer Exato. astrologia ou astronomia? Vá fazer, sei lá, sobre finanças pessoais, sobre economia, macroeconomia. Então, os pais, eles acabam sendo tendenciosos com a profissão deles. E aí fica pra escola abrir um pouco esse Esse, leque. fazer essa interdisciplinaridade, que essa palavra é maravilhosa, que eu adoro, né? Sim. Porque, por exemplo, na minha astronomia, eu levei um astrólogo para dar palestra, né? Olha Que é lá, o coordenador. cara, a eletiva de astronomia levou um cara de astrologia. Infelizmente, ali os alunos já tinham uma tendência, né, a ser muito, assim, contrários à ideia de astrologia, né? Por várias situações que eu trouxe para eles, né? Falando lá especificamente dos problemas que existiam sobre a astrologia. Uhum. E que as pessoas eram até, não no sentido dos astrólogos enganarem, mas muitas pessoas são enganadas por elas não conhecerem as coisas. Então, por exemplo, se você precisar na internet, vai ter um livro. Eu posso falar o nome do livro? Pode. Porque tá vendo, né? Chama Jesus Quântico. Jesus quântico? Jesus Quântico. E assim, o livro. Aí o Luan, no podcast dele, falou que tudo é quântico agora, é coach quântico. Exato. É E direito quântico. Eu falei, eu nunca ouvi falar eu dessa. chorei. Ele falou que ia te perguntar isso. Ele não me perguntou. Ele O que é Jesus quântico? Jesus Quântico é um livro, assim, eu nunca li e também não vou dar dinheiro pra essa galera, porque eu realmente caiu lágrimas quando eu vi esse livro, porque eu fico imaginando qual é o nível de discussão, né, ou enfim, de situação que faz a pessoa se interessar por essa situação. E assim, eu me interesso, mas de uma forma muito negativa, Uhum. porque a capa do livro é Einstein com uma cruz no peito, era judeu, mas ele tava com uma cruz no peito e ele apertando a mão de Jesus Cristo, fazendo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo com a coroa de espinhos, assim. E
Só de olhar aquela capa já me deu, né, uma situação muito amarga. Não, mas eu fiquei curiosa. Eles fazem o quê? Ah, faço Eles falam o ideia. quê? Eu Vai ainda dar uma não tive pesquisada. eu não tive esse dinheiro extra pra poder comprar e dar uma Mas olhadinha. você sabe que essas coisas, às vezes, muito aleatórias, elas travam perspectivas, Ah, com não certeza. muitas vezes naquilo que tá querendo ser dito, mas em outras. Você já viu aquele, você que gosta de economia, essas coisas, eu acho que você já leu Freakonomics? Ah, sim. Que é uma junção, umas analogias X, assim, o que, Mistura que o tudo. Ku Klux Klan tem a ver com, sei lá, Sei o lá. sistema escolar. Mas eu gosto. Sim, e tem muitos trabalhos na faculdade hoje em dia que eu gostava, tinha uns grupos da faculdade que juntavam essas coisas mesmo, misturavam umas coisas assim. E a ciência faz parte disso, né? Se. O se já é o início, não sei se vai dar certo. Esse Uhum. não sei dá o start. Mas tem várias situações disso, várias. Um dos exemplos que eu posso trazer também é, por exemplo, quando você vai na internet e pesquisa assim, sal quântico. Sal quântico? É, e aí, assim, quântica, especificamente, o Luan deve ter, né, comentado, mas é o estudo específico de corpos muito rápidos e muito, né, pequenos. Então, o estudo da Uhum. luz, principalmente. Tem fótons, então corpos muito rápidos e muito pequenos. Aí é estudo da quântica, as ondas, frequência, tudo mais, né? Agora, o que que o sal, é macroscópio, tem a ver especificamente com o quântico? E tá na capa do sal, Não, assim. mas se for assim, Caríssimo. tudo é quântico. Exato, mas por que que a pessoa compra? Por que que ela se gaba de estar usando ou Porque absorvendo tem um o sal termo quântico? quântico. Porque tem um termo quântico, ela nem sabe do que se trata. Eu tive uma chefe eu vou falar, eu tive uma chefe na ONG que ela vendia uma garrafinha de água e vinha umas pedrinhas brancas dentro. E o marketing dela era maravilhoso. Ela falava assim: vem eletromagnetos infravermelhos que vão ionizar a água. E aí, quando eu vi essa primeira vez, eu falei, você tá. Eu ri, mas eu ri com gosto. Porque eu entendia do assunto. Então eu comecei a rir absurdamente na frente dela. E ela não tava rindo. E aí eu falei, não, mas tá brincando, né? E aí ela falou, não tô brincando, não, eu vendo isso. É parte do meu trabalho. Então era assim, era a coordenadora lá da ONG e Aí você, não, tinha. você teve que engolir o choro. Hoje em dia ela vende colchão quântico. É. E assim, ela é uma pessoa legal. Ela. O colchão quântico é pro Homem-Formiga. O colchão quântico tem eletromagnetos infravermelhos que vão mandar, né, ondas específicas para sua coluna E e vai. por que isso não é possível? Por que que não é possível? É. Vamos imaginar que você ionize. Primeiro que ionização não vai rolar com a água, especificamente, né? Tem um processo específico Não para. rola. Não é assim que vai funcionar. E outra, ionizar, por exemplo, se você ioniza um gás, se você fornece muita energia para um gás, ele vira plasma. Então vira aquele, né, É uma um gosma. trovão. Não, plasma. É um Ah, trovão. o trovão É mesmo. uma Sim. descarga elétrica Sim. específica, né, através de um gás, porque você Aham. deu muita energia para ele. Então você vai beber plasma? Não faz muito sentido. E outra, eletromagnetos infravermelho. Infravermelho, né, é um comprimento de onda específico, né, que a gente emite naturalmente, vem do calor. Então tudo que tem uma temperatura elevada no ambiente vai, né, projetar ondas infravermelhas. E aí você pensa, poxa, eletromagnetos infravermelhos. O Eletromagnetos. que é o eletromagneto? Eletromagneto, ele especificamente ele é ativado. Gente, eu adoro ver a cara do Lucas. É de porque absurdo. é um absurdo. É que eu quero entender item por item. Por quê? Sabe? Tipo, e aí, esses dias colocaram uma trend no Instagram, tava assim, poste uma foto que não faz nenhum sentido ou seu outubro vai ser ruim. E aí eu postei a foto do sal quântico, um monte de comentário falando, nossa, que maravilhoso isso, não faz sentido nenhum. E aí, ia daí pra pior. E assim, Então, mas tudo é quântico, então. se as pessoas não conhecem o que é o quântico especificamente, elas acreditam. E outra, essa minha coordenadora falava que tinha até palestra de físicos que iam lá na empresa dela fazer palestras para explicar a parte física da situação. E eu queria muito assistir uma palestra dessa, porque que físico que é esse, gente? Tá parecendo os médicos que estão falsificando agora os CRM Não, da vida. então, infravermelho seria o aumento do calor. É a onda liberada a partir de corpos que produzem calor. Então, ou seja, seria uma água de chá. É. É um raio gourmetizador para uma água de chá com pedra ali. Aquele termômetro infravermelho que passavam na sua testa Sim. durante a pandemia, aquilo lá via, né, por ondas específicas, qual a sua temperatura. Então ele absorve um comprimento de onda que transforma ela em cor até. Então você pode ver na tela assim, você já vê aquelas câmeras escondidas que Sim. estão pegando as pessoas fazendo pum na câmera assim? O pum sai quentinho. Então por isso que aparece na câmera ali brilhando daquele jeito, né? Ele libera infravermelho. Então, e é isso. Esse é o infravermelho. Eletromagnetos são E por que magnetos... não rola na água? E a ionização na água, É. você precisa transformar ela em gás primeiro, né? E olha lá, porque tem moléculas que não são ionizáveis. Eu não Gente, sei que especificamente brisa. a parte química disso, mas eu sei que não vai rolar, não. O PB depois de ionizar não vai rolar, não. Mas, enfim. E as pessoas que não conhecem, compram. Essa é a merda, né? Tem dois perigos
na mão do ser humano? Aham. O dinheiro e o conhecimento. E o conhecimento, é. Porque você dobra os outros, você pega essas palavras difíceis, é o que muito advogado faz quando usa o juridiquês. Usa latim pra esconder que não tá entendendo porra nenhuma. É. Que não tem segurança naquilo que fala. Porque a partir do momento que o direito foi feito para cidadão, para a lei, que é pra todos, eu não sei por que fica nesse juridiquês É. de latim. E, porque é costume, que vem tudo do latim. Beleza, mas traduz. É quase a igreja com latim no passado, né? Você não pode saber latim, só os padres falam latim. Você tem que só obedecer, vai lá, filho. Só vai falar amém, não Escuta sabe aí, nem pra que tá exatamente. falando. Realmente, o conhecimento, nesse sentido, ele se torna Ele se perigoso. torna. E a ignorância é a principal ferramenta, ele se alimenta da ignorância, né? E os alunos procurando respostas rápidas acham todas essas pessoas aí que vendem sal quântico. Sal quântico. E assim, eu não sabia. parte do meu colchão TCC... quântico também é foda. E eu era tão indignado com essa situação durante a faculdade, né? Que parte do meu TCC foi criado por causa disso. Então, assim, no meu TCC eu busquei saber quais processos, né, que o conhecimento passa desde que ele é criado. Por exemplo, descobrir uma partícula nova. Como é que ele vai, ou a pessoa, ou o governo vai estudar essa partícula e ver que isso aqui faz parte do livro didático que vai para os alunos? Então, é um processo que as pessoas têm que escolher se vai para lá ou não. Tem muita coisa que os alunos nem passam perto, né? A gente vai aprendendo na faculdade, os alunos não chegam nem perto desse conhecimento. Aí, essa era uma parte das minhas perguntas que era para usar no TCC. Então, quais processos passa esse conhecimento? Por quais processos passaram? Ou quem decide que conhecimento vai ser usado e outro não? E, assim, foi libertador, eu diria, né? Durante as minhas pesquisas, tanto que o meu artigo saiu agora numa revista internacional, graças a Deus. Ai, que chique! Sobre Divulga. saiu na revista Educação Química em Ponto de Vista. É um artigo sobre Thomson. Procura lá com o professor Reginaldo Meloni, da Unifesp. É maravilhoso, né, esse estudo. E eu peguei, né, pelo tempo do TCC, eu peguei, assim, um recorte das minhas perguntas e joguei lá. Então, eu peguei um livro do Safiotti, que é um professor, né, dos anos 60, e esse livro retratava um experimento de Thomson. Então, eu peguei o artigo original do Thomson e traduzi esse artigo do zero, que eu não tinha traduções naquela época, e comparei com o livro do Safiotti, que foi um dos primeiros livros no Brasil a trazer esse conhecimento. E aí eu vi o que o Safiotti olhou aqui, por que ele escolheu esse experimento para poder usar no livro dele. E foi, assim, libertador. Que dava para ver as figuras, por que ele usou os experimentos e outros não. Eu até comecei a criticar muito Thomson nessa aí, comecei a criticar o próprio né, Nossa, que pesquisador. sutil. Lucas sendo Lucas. Nossa, ele chegou em umas conclusões, às vezes, no artigo, com 4 ou 5 experimentos. O Millington, por exemplo, fez mais de 700 amostragens ali para ver que se o dado fazia parte. O Thomson com 4 números já é isso. É isso, mas enfim. E é nessa aí que o processo que eu falo que os alunos têm que entender, que é o importante, né, o final do processo, é nessa aí que eu comecei a absorver esse processo. E posso tirar uma curiosidade? Todas. Agora, porque você manja muito dessas coisas, então eu vou perguntar, porque eu quero saber, deixando crenças de lado, tá bom? Ok, Eu quero saber o que a ciência enxerga. De cromoterapia, de ozonioterapia. Eu sei que não são a mesma coisa, tá? De uso de pedras para equilibrar a energia do corpo, uso de óleo essencial, porque tudo isso são reações que a gente tem. Como que a ciência identifica isso? Ela já comprovou esse tipo de uso de elementos externos para equilibrar elementos internos do nosso corpo? Olha, o que eu indico para as pessoas, porque tem muitas terapias novas, remédios novos, estudos novos acontecendo. Eu estou participando aqui de um estudo experimental. Aí você vai ver uma faculdade, né? Enfim, no meio do nada, um problema que você nem sabe se já é estudado, você vai participar do estudo experimental. Então, o que eu indico é procurar artigos sobre isso, né? Então, E como que eu procuro artigos sobre isso? A gente tem o Google Scholar, que é uma ferramenta do Google, né? O Google Scholar, que você pesquisa lá, ou o Google Acadêmico, que a gente começa no Brasil, é o Google Acadêmico. Então, você pesquisa Google Acadêmico. Aí você entra lá e coloca as palavras-chave. Então, aromaterapia, cromoterapia, auriculoterapia. E aí vai aparecer estudos sobre isso, porque com certeza hoje em dia é muito difícil você ter material base que ninguém nunca pensou ou nunca estudou. Então, nesse estudo, você vai chegar a conclusões a partir do que a pessoa estudou. Então, ela pegou várias pessoas que passaram por esses processos, ela pegou várias conclusões, ou pessoas que tiveram a doença curada, ou que a terapia não fez efeito, e viu quais são os parâmetros que ajudam ou não ajudam. E nessa aí que a ciência se desenvolve, né?
Um exemplo, né, durante uma parte da minha vida, eu fui uma pessoa bem doente. E aí eu testei de tudo. Então, a auriculoterapia, aromaterapia, nossa, fiz várias coisas. E assim, como placebo, Acupuntura, acupuntura, reflexologia, tudo, vixe né? Maria, tudo, né? E assim, como placebo, mesmo que eu não acreditasse nessas coisas, mas como eu queria muito acreditar, e eu não sei se foi realmente isso que me ajudou, mas me acalmava de um jeito. E assim, foi, pra mim, funcionando ou não, funcionou. Não sei se para doença especificamente. Pra PNL isso daí é porque o nosso cérebro manda em Exato. tudo, Pra, inclusive nas doenças. exato. E assim, a gente consegue hoje em dia. Tem monges que conseguem desligar, por exemplo, receptores de dor. Então, seu cérebro para de sentir dor, eles passam aqueles ferros no braço. E é, E ok. assim, fantástico você assistir aquilo, né? Porque, claro que é meio chocante. Não façam isso em Não casa. façam isso em casa, por favor. É meio chocante você ver aqueles monges fazendo isso, mas eles conseguem ligar e desligar receptores de dor, que são os mecanorreceptores da pele. E aí você pensa, poxa vida, eles conseguem, né? Chegaram num nível em que eles Anular. controlam o próprio cérebro. E geralmente você é controlado por ele. Ah, mas isso da programação neurolinguística eu gosto muito, sabia? Nossa, com neuroeducação agora eu tô aprendendo demais com isso Puta, também. eu amo, porque eu sou uma pessoa muito racional, muito sistemática. E já tive fases na vida que eu precisei corrigir coisas em mim pelo meio farmacológico, pelo meio da psicoterapia. E atualmente eu tô fazendo PNL, Programação Neurolinguística, porque eu já desisti de entender. Eu já entendi o porquê, mas ainda tenho reações no corpo. Que o meu cérebro associou coisas erradas, tipo adrenalina como algo ruim. Então eu tenho a síndrome do pânico toda vez que eu sinto uma adrenalina, ainda que seja boa, Aí você uma trava, né? ansiedade boa. Então, com um cara ferrado de PNL, que eu tô aprendendo a resetar o cérebro e dá certo. Se é porque ele é um charlatão bom, ou se porque eu acredito, dando resultado é o que É o que importa. importa. Às vezes a pessoa faz até aquela situação de hipnose. A pessoa quer ser hipnotizada. Então, parte da hipnose funciona quando a pessoa acredita, né? Então, se a pessoa é muito Tem cética, que às estar vezes não. aberta. Tem que estar aberta. Se a pessoa é muito cética, se ela já chega falando que não vai funcionar, às vezes não funciona mesmo. E Porque às cria vezes uma super barreira. funciona, exatamente. Então, assim, o nosso cérebro, ele é, como você diz, programável. Né? Se você causa um trauma numa criança, ela vai ficar com esse trauma pro resto da vida. Você vai programar isso nela. É parte do comportamentalismo de Skinner, que a gente estuda na faculdade, por exemplo. Então, Skinner botou lá Que é os isso? ratinhos, ou os experimentos de Skinner, você tinha umas gaiolas, né? Eu não vou lembrar especificamente quais são os que ele fez, mas eu sei que a gente pode ter. Então, tem uma gaiola, e essa gaiola tem lá uma gotinha de água. E aí, essa gotinha de água é ativada por um botãozinho. E você coloca um rato, né? Toda vez que esse rato quiser beber água, ele vai ter que apertar o botão. Se ele não apertar o botão, não vai cair água. E aí, o que acontece? Esse botão tá bem embaixo da gotinha. Então, ele vai lá, pisa no botão, a gotinha cai. Ele vai lá, pisa no botão, a gotinha cai. Então, primeiro você começa liberando as gotinhas, depois só quando ele pisa no botão. Então, se ele for de ladinho, ele não vai pisar no botão, a gotinha não cai. Ele aprende a apertar o botão. E aí você estuda isso para educação. Então, o comportamentalismo é isso. Você ganha uma recompensa toda vez que você faz uma ação que eu quero que você faça, né? Ação e reação. Exatamente. E aí manda brasa. Só que aí você começa a eletrocutar a gaiola. Então, você troca o mecanismo. Esse Ai, rato gente, vai ter que aprender uma coisa nova experimento de agora. ficar eletrocutando os É. outros, né? Ele vai, sei lá, pôr uma alavanca, alguma coisa do tipo, vai pôr alguma coisa pro rato morder ali e soltar gotinha. Se ele apertar o botão agora, a gaiola dá um choque. E aí ele vai lá e aprende a não apertar o botão, a fazer outra coisa. Então, assim, comportamentalismo é basicamente isso. Você vai controlar o cérebro do rato e aí passaram isso para a educação. Então, por exemplo, tem até um professor na internet que fala que tem frases na educação que são meio assim, absurdas. Por exemplo, grade horária. Tem outro que você tem as provas. Você tem que provar que você consegue fazer. A grade é parte da prisão. Se você não provar que você consegue fazer, Entendi. São são que palavras que ativam o remetem. subconsciente de uma forma negativa. Exato, prisão. É uma prisão. Se você não provar que não sei o que, você é culpado. E aí você tem a dependência. E só porque tem um formato de grade, né? E a gente não para pra se preocupar com os detalhes. Tem várias. E engraçado que assim, a gente não se preocupa com os detalhes, mas a gente tá numa geração mimimi. Então é 880. Ou é muito mimimi, ou é muito superficialismo. Exato. E não, isso que é quando as pessoas são, né, mais brutas na situação, elas se impõem pra qualquer coisa que elas acham que seja errada. E aí que a ignorância peca. É uma Porque aí, maravilha. né, aí, se a pessoa for mais jovem que você, ou for mais inexperiente, você tá culpando ela por uma coisa que nem você nem ela conhecem, aí cria um trauma, aí você vai criar uma pessoa que não vai falar mais sobre isso porque ela traumatizou a pessoa. Que é o que muitos coordenadores fazem com professores hoje em dia, né? Então tem professor que super tem vontade. Nossa, eu levava muitos experimentos pra escola, né? Para umas escolas que eu fui aí, levava um monte de experimento.
fazia com os alunos, saía um pouquinho da matéria ali. Vamos ver hoje plasma, levava a bola de plasma, eles tocavam, aquela coisa maravilhosa. Tanto queimaram esse dia. Mas a gente vai perdendo às vezes, sabe? Sim, Porque é que nem quando eu comecei na escola, que eu falava, vamos fazer isso e aquilo, e eu chegava com várias ideias. Teve um professor que falou assim, tá na tua cara que você é novato. Eu falei, só porque eu tô empolgada. Tava todo mundo mal assim, até sei quem e eu é. lá empolgada. É sempre o mesmo. Tem uns que não tem jeito. E acho que a primeira frase da faculdade foi a primeira frase. Foi, eu lembro, o professor Testoni chegou na sala de aula e falou assim, olha, não, vou falar uma coisa bem séria com vocês. Se vocês estão nesse curso para ganhar dinheiro, a porta tá ali, ó. Lamento, não vai ser tão fácil assim, não. Porque até para os professores universitários hoje em dia, eles ganham bem. Não é pouco, não. Eu fiz o imposto de renda de uma professora uma vez, né? Que gira em torno de quanto? A curiosa, né? A Não faço fofoca. ideia, Não mas precisa a gente falar pode ainda. ver hoje... Não, pela USP, por exemplo, se eu não me engano, tá 25 mil. Só que eles ganham os dinheiros à partes, né? Assim, tem E a jornada, é legal falar que a jornada do professor, independentemente se é ensino básico ou superior, é de meia jornada. É que tem professor de ensino superior normalmente ganha por turma, por turno, mas é máximo de meia jornada, 4 horas, e o professor aposenta mais cedo também. E agora eu entendo por quê. E assim, os professores da Unifesp, por exemplo, são super conceituados. Então, assim, vão fazer avaliação do MEC fora do país, dentro do país, vão fazer um monte de coisa lá. E cada uma dessas avaliações dão uma porrada de dinheiro. Só que é também uma prostituição. E aí que entra a parte da prostituição profissional. Porque o que você aceita fazer por esse dinheiro? E aí que tá, quanto você quer receber para fazer essa situação. E as pessoas vão cada vez mais diminuindo esse quanto você quer. Porque sempre vai ter um mais jovem que vai aceitar. Né? E aí a pessoa vai se prostituindo, que é mais ou menos... Mas isso é o mercado de trabalho num todo, viu, Lu? Com certeza, com certeza. A advocacia também, a gente sai aprendendo... Aliás, a gente sai da faculdade sem aprender a cobrar nada, porque ninguém ensina isso pra gente. Mas aí a gente olha pra tabela da ordem, não adianta seguir ali, sendo que tem um na esquina cobrando mais barato, e você não tem... Você precisa da experiência para agregar valor ao seu serviço, então... Isso de posicionamento de mercado é uma entrave que todo prestador de serviço passa. Sempre. E assim, como jovem, eu aprendi meio isso quando eles me chamaram para ser super escola, assim, né? Que era, né, conhecida no bairro e tudo mais. Que a gente é importante. Por exemplo, na Vida Olímpia, né? A escola lá fechou, se não me engano, 2 dos prédios que ela tinha. Eu tinha um prédio específico para infantil pandemia? Durante a pandemia. Um pouquinho depois da pandemia. Mas assim, a mensalidade é altíssima, 7 conto a mensalidade. Então, você pensa, poxa vida, por que fechou? Né? Porque cada vez mais foi atribuindo valores E é isso que eu não entendo, porque, gente, a escola, ela sobrevive pelos professores. Sim. O produto principal são as aulas, são os professores. Escola que não valoriza os seus professores, não investe nos professores, vai fechar. Porque não tem aluno que aguente um professor ruim. E aí que vem meus 3 tipos de professor. Já ouviu falar dessa? Já Não, comentei. pode trazer. E eu falo isso pros alunos muito, porque eu, durante o meu ensino médio... Vamos ver quem eu sou. Eu tinha, assim, professores que tinham personalidades totalmente diferentes uma das outras. E, assim, tinha professor que queria estar lá, que não queria estar lá. Professor que fazia por amor, que não fazia por amor. Professor que dá pra você ver que é inteligente pra caralho, mas ele não tem didática nenhuma. Exato. E vice-versa. E aí que vai. Porque aí eu cheguei nos meus 3. Então tem um professor que é boa pessoa... Né, que é aquele professor legal que vai te dar todas as aulas vagas que você quiser, que vai fazer o que você precisar, que vai levar pra quadra e tudo mais, que vai conversar com você quando você precisa, que é super amigão e tudo mais. Boa pessoa, mas péssimo professor. Você não vai passar nas provas com ele, não. Assim, as provas dele são maravilhosas, são fáceis, mas você não vai aprender... Na matéria dele, você não vai aprender. A matéria mesmo você não vai aprender, não. Então, boa pessoa, péssimo professor, né? Então, a didática não vai rolar. E tem aquela pessoa que é excelente professor, mas péssima pessoa. Não dá nem bom dia, mas você vai aprender a matéria dele. Ou por bem ou por mal. Porque você No trauma. No Eu trauma. tive assim. E assim, são professores que eu aprendi, que esses professores que se fecham muito na vida social para os alunos, né? E se dedicam mais na parte pedagógica ou na parte, né, dos conteúdos, eles acabam até atraindo os alunos. Tem professor que adora usar o professor bravo. Adora. Agora, quem não consegue passar, não tem jeito. Vai odiar o professor de qualquer jeito. E tem aquele professor que é meio termo, que é boa pessoa e bom professor. Então, ele consegue, no trabalho dele, ver a parte em que ele consegue chegar na parte legal do aluno, ele consegue, né, ceder várias situações ali para o aluno ter o seu pensamento concluído, mas também tem a parte didática. Então, o aluno tem que aprender aquilo e ele vai conseguir, dentro dessas situações... E essa é a ensinar. raridade, né?
E essa é a raridade. Eu tento ser a terceira situação. Não, mas eu acho que tem um quarto. É. A má pessoa e o mau professor. Porque eu tive um desse na faculdade. Ele só foi, nem sei se é mais ainda, mas eu vou falar porque tem vários e ninguém vai saber quem é. Presidente do Tribunal Eleitoral, pra você ter noção. Âmbito federal, né? O cara é foda no que ele faz. Só que ele é um péssimo professor. Péssimo. E uma péssima pessoa. Esse eu nem considero professor. Eu considero essas pessoas que estão lá pelo dinheiro, então, pelo salário. Não tá lá pelo dinheiro. O cara era presidente do tribunal. Ele vai lá trabalhar com os políticos, ganhar mais dinheiro. Network. Tá aqui na faculdade de Direito de assim, São Bernardo do Campo pra fazer o quê? Ele se aposentou. Se aposentou? Mas eu sempre Ele se aposentou no ano seguinte que eu saí. Eu tive que passar por ele, entendeu? Parece que foi o último ano que ele falou assim, eu vou botar no rabo de todos os meus alunos pra me despedir. Não, mas na faculdade também. Tinha um que, graças a Deus, não tive aula com ele, mas o pessoal falava que ele chegava na sala, colocava o conteúdo na lousa e ia embora. Ele não olhava pra trás, não dava bom dia, boa tarde. Gente, passa um livro, então. E era isso. Não, você tinha que estudar pelo livro. E foi assim mesmo. Em algumas matérias, eu estudava pelo livro. Apesar do professor ser mó gente boa, a matéria era um cão. Então, ou você estudava, aprendia por si mesmo, pra passar até na prova dele. Porque às vezes a gente perguntava, o professor não conseguia fazer a questão da prova. Que ele passou. Que saudável. Então, normal, acontece. E aí, e é um nível assim. Ou era aquele professor muito bonzinho. Sim. Que você pergunta. Ninguém leva a sério, vai lá pro bar e, tudo bem, todo mundo cola na prova, aquela situação toda. Mas olha, eu tive uma professora na faculdade que ela era assim, ela era muito gente boa e nas provas ela colocava um ponto final na alternativa correta. Porque ela falava o quê na sala? Ela falava assim, e ela deixava isso escancarado. Ela falava assim, quem tá aqui só por fazer, só pra ter nota, vai estar aqui na sala de aula fazendo o quê? Roubando atenção, fazendo quem quer aprender mesmo perder tempo. Então, se a nota que vocês querem, eu dou nota. Só que, tudo bem, ela se ferrou, depois a reitoria descobriu, deu um puta bafafá e isso foi corrigido. Mas eu entendi meio que a visão dela, porque foi o que aconteceu na sala de aula. Teve um dia que eu tava tão enfesada que eu virei e falei assim, vamos fazer o seguinte, quem não quiser assistir aula, por favor, saia. Vai matar a aula no banheiro, eu não vou falar nada. Mas sai da sala e para de atrapalhar a galera que quer prestar atenção. Eu já fiz isso uma vez também. Aí veio a coordenadora. Aí eu tomei um come na escola. Eu tô falando, quando for assim, você manda descer pra coordenação. Pode tirar o aluno da sala de aula. E tá bom, não tem problema. Você tem que conquistar da próxima vez eu vou pedir pra você. Vou dar na cara dele, só se for. Não, maravilhoso quando teve uma coordenadora que eu já tive também uma vez. Ela chegou na sala de aula e falou assim, mas não é desse jeito que eles vão aprender. Aí eu peguei o giz e fiz assim pra ela. Então vai. À vontade. Me mostra aí, por favor. Porque se não Não, justo eu não aguento. Pra quem que ela foi falar isso? Ela falou e eu falei assim, não tem problema não. Por favor. Sorte. E eu super humilde, eu falei, por favor, você me explique, porque se não é desse jeito que eles vão entender, né? Isso com 80% de aprovação na sala de aula. Falei, se não é desse jeito, você, por favor, me explique como é que eles vão entender. Porque aí eu também aprendo, né? E eu sou meio assim, apesar de obviamente ter uma intenção maléfica por trás da minha ação, que era fazer ela, né, entender a situação toda, porque ela tá fazendo isso na frente dos alunos, né, também pra eu aprender, porque eu sou super aberto. Se quer me criticar, critique. Não tem problema nenhum com isso. Né? Ser evoluído espiritualmente, porque numa situação dessa, às vezes a gente fala assim, porque foi o que a escola falou, você tem que conquistar o aluno. Falou, não é em uma aula que eu vou conquistar e o aluno vai ser transformado, gente. A pessoa tem personalidade. E você tem 2 por semana, né? Então imagina o seu desafio. Eu tive que enxugar 5 anos de faculdade de Direito em 3 meses de aula. Nossa, absurdo. Falei, vocês estão querendo um milagre. Tanto que os alunos falavam, precisa de um intervalo entre as aulas, porque muita matéria, muita coisa. Eu falo, gente, 5 minutos pra mim vale ouro. Com certeza. Vamos falar de direito, Sim. Porque não dá. E é cansativo mesmo essa estrutura de aula. Tanto que eu acho que esse novo ensino médio veio para dar uma mexida um pouco na estrutura. Veio. Ele veio tanto para a parte ruim quanto para a parte boa. Porque se você for ver o vestibular hoje, não está preparado para as eletivas. Então, um aluno que escolheu, por exemplo, fotografia, ele vai fazer um vestibular. O que vai cair de fotografia nesse vestibular?
Ou Mas tem eletivas no vestibular? aí que tá, vai ter, não vai ter? Não decidiram isso ainda Ah, não especificamente. pode ter. Mas aí como é que funciona? Porque você tirou parte da grade para poder caber as eletivas. Então, Uhum. tanto aumentou a carga horária, quanto você retirou parte dos conteúdos que Mas tinham aí não nos é seus colocar ensinos. questão, tipo, de lógica, que nem eles fazem? Essas questões mais interdisciplinares, sabe? Então, Multidisciplinares. até que sim, mas, por exemplo, como é que você vai falar sobre, sei lá, sobre uma molécula específica, se ela vai, sei lá, tem Não as vai poder ser transformações químicas? técnico. Exato. Então, quanto mais você ramificou o conhecimento nessas áreas das eletivas, né, menos você especificou naquelas áreas que eram cobradas antes no vestibular. Então, espera-se que nesse ano, né, quando vem o Enem, tenha uma reformulação, né, dessas. Não, às vezes a eletiva pode entrar como um tema. É que depois, pra corrigir isso no Enem, vai ser foda, né? E De como é que você tema vai de separar redação. nos prédios, caso aqueles alunos que fizeram a eletiva tal e não fizeram tal? Porque é a escolha do aluno fazer a eletiva, né? Então, mesmo você tem lá as três no mesmo Sim. momento, mas é a escolha do aluno. Então, Não, assim, nem dá pra ir no é uma vestibular, gente. logística absurda. E Foi porque eu até falei isso pros alunos. Eu falei, ao meu ver, a eletiva veio pra vocês conseguirem acoplar matérias úteis para a vida, num geral, dentro da época da escola, da fase da escola. Não que vá pro vestibular. Então eu falei, não escolham só pela curiosidade, que é legal a curiosidade, mas não desestimulando a criatividade num todo. Mas aproveitem a oportunidade de ser uma aula paga na mensalidade para ter algo que vá acoplar para a vida de vocês, sim, para o dia a dia de vocês. Não exato. tem como que vão cobrar direito no vestibular, Não gente? cobra, não vai. É aí que tá. E Nem aí você tem mais tirou ética e parte. cidadania, né? Na minha época tinha uma Mudou, matéria. mudou. A gente tem, hoje em dia, as OPs, né, que é uma aula específica de projeto de vida nas escolas. Então, algumas aulas específicas é um professor falando sobre, por exemplo, redes sociais, tecnologia, Sim, que é o não, que eu amo o o projeto de Luan, vida, eu né, achei muito ensina. legal a matéria. É maravilhoso o projeto de vida. E, assim, um dos melhores professores de projeto de vida que eu conheço é o Felipe Giro, que é um professor que eu conheço lá de Santo Amaro. E ele, assim, teve um dia que eu cheguei na aula dele, por puro, assim, curiosidade, né? Ele tava falando sobre relacionamento aberto. E ele tava usando o dele pra fazer isso. Então, assim, e os alunos super entrosados, assim, até aquelas pessoas super religiosas estavam num Sim, debate totalmente perguntando. entrosado. Sim, Porque não só elas queriam colocar a opinião delas ali no meio daquele debate, mas também entender as outras opiniões. sim. E eu acho que é esse o importante, o aluno entender que é um processo, tanto para consolidação do que ele conhece como certo ou errado, quanto Sim. para entender os outros tipos de situação, né? E da vida em sociedade num todo, né? Porque Maravilhoso. uma das minhas aulas foi um debate, aí eu trouxe um cara de extrema esquerda e um cara de extrema direita, não intolerantes, eles com opiniões totalmente diversas, Uhum. para falar sobre o comunismo, o socialismo e sobre o capitalismo, num geral, e isso tudo num cenário político. Meu, a molecada lá perguntou desde a legalização do aborto até a parte estrutural mesmo. Tipo, teria que fazer o quê pro Brasil? Teria que explodir ele para começar do zero, para Os conseguir ex-alunos, implantar? né? Que foram na escola. Ah, eu Foram conheci ex-alunos. eles, conheci. Foi super legal. Eu E é um imagino. debate que os adolescentes eles gostam de ser ouvidos, apesar de terem pouquíssimo corpo conteudista assim para discutir. Eles são interessados nesse tipo de coisa, de debater, de perguntar, de questionar. E é o tipo de coisa que possivelmente eles não acham no Google. Por Exatamente. isso que eu acho que a escola tem que se adaptar à inteligência artificial num todo, à tecnologia, às mídias, à internet, para trazer o professor mais perto dessa hora do porquê perguntar, como perguntar, na verdade. E aí Porque a vem, resposta em si vem. vem. E E aí vem cria o errado e vem medo. certo. É, porque o chat GPT, né, tá aí. O Luan falou, comentou, que A olha, gente fez no nosso podcast, a gente abordou um pouquinho de inteligência artificial. Foi algo inevitável, né? Que a não tecnologia tem jeito, trouxe. gente. E assim, não só muitas das profissões que a gente conhece vão mudar o jeito que elas são, não acredito, como muitos, que professores vão parar de existir. Não. Mas hoje em dia a gente tem. É que nem quando falavam que advogado ia parar de existir, É, porque a não. inteligência artificial faz repetição. Se advogado fosse só fazer petição, tava bom. Aí tem que fazer inventário, aquele monte de coisa, não, eu Ah, imagino. porque o robô já fez defesa. Gente, o advogado, que é um bom advogado, que é difícil achar, é o advogado consultor, que vê um problema, diagnostica e cria a Que é a solução. solução. Jurídica, né?
No meu trabalho, eu dou mentoria num geral, na esfera administrativa também de um problema de uma empresa. Mas o advogado, que é um bom advogado, ele olha o problema da pessoa, traz a solução, e essa solução, muitas vezes, não é ação judicial. Exato. E aí as pessoas acham que um robô que sabe ler precedentes é o suficiente. Porque antigamente, para você fazer os argumentos, você tinha que ir lá em livros e livros, ver antigos julgamentos, para você pegar ali um precedente, uma jurisprudência. Nos Estados Unidos é assim até hoje, de acordo com pesquisas. A comida foi embora. Tudo bem, depois no pós a gente come. Com certeza. Hoje em dia é busca por palavra-chave, mas ainda assim, a petição Tem que fazer... é um cisco dentro de um processo. É um cisco. Deixa de ser como é, porque justamente, teoricamente, o processo é facilitar, né? E como quando eu falo ensinando física, por exemplo, que o problema do aluno não é a física, é a matemática. Eu acho que é meio que isso, né? A matemática como ferramenta de uso no estudo da física é a tecnologia como ferramenta de uso em todos quanto é, né, conteúdo que você for aplicar ou abordar. Então, tem robô hoje em dia que faz cirurgia, tem, né, processador hoje em dia, inteligência artificial, que consegue juntar moléculas e fazer, né, vacinas diferentes. Então, projetando uma situação dessa, tanto é perigoso não é que é perigoso para as profissões, mas eu acho que para o processo de formação desses profissionais. Isso eu concordo. Não, e extinção de alguns. Por exemplo, o estagiário de direito tá fudido. Porque é só isso que faz. Ou a galera da operação em si, de fábrica. Você pode ir para uma fábrica, uma montadora. O que antes era artesanal, coloca virou robô. Robô soldador, robô montador, robô que leva a cabina para um prédio para o outro, que é o que eu vi. Por isso que com o tempo, esse trabalho aqui vai mudar e vai ser existente só a necessidade no mercado de trabalho intelectual. Racional, só isso. E olha lá, porque ainda algumas decisões não vão ser, né, dadas por nós. Porque, por exemplo, como eu disse, né, a elite vai estar lá acima dessas IAs, né? Quem vai estar abaixo dessas IAs? Então, e aí quem que manda na legislação? Vai ter que ter uma legislação própria para inteligência artificial? A lei dos robôs? Que você acha? É o que já pensam hoje em dia, né? Por exemplo, os cookies. O celular te ouvindo o tempo todo. Então, às vezes eu tô dando aula sobre um determinado produto, por exemplo, e aí eu tô falando, esse produto funciona, esse produto não funciona. E aí, daqui a pouco, o aluno começa a falar, professor, apareceu um monte de propaganda desse produto no meu celular. Por quê? Porque eu tô falando sobre ele. Ele reconhece a voz, tá à volta dele, e os cookies vão aceitar ou não que ele capte essas informações, leia as palavras e coloque os anúncios, que são anúncios personalizados, né, que fala pra você. Porque se você olhar, não era pra ser chato do jeito que era pra facilitar a nossa vida. Sim. Era pro algoritmo ler o que a gente precisa e dar sem a gente precisar pesquisar. É que, infelizmente, tudo isso é parametrizado por quem ainda? Por seres humanos. E você sabe que eu dei uma eletiva no ano passado e vai ter esse ano de novo de inteligência artificial na escola. E aí, O que você aborda na eletiva de inteligência? A gente começa definindo uma, né? Então, a inteligência artificial, ela não só, né, sabe sobre as coisas e processa sobre isso, mas ela aprende. Essa é uma das características que ela tem que ter. Ela tem que aprender por si só. Então, se ela não aprender por si só, ela não é inteligência artificial. Mesmo que você programe várias respostas prontas, isso não é... Isso é um chatbot que a gente fala, né? Que ele vai pegar palavras-chave e vai responder a partir de um banco de dados que ele já tem. Então, você pegando essa situação toda e colocando uma aprendizagem aí no meio, ou seja, ela vai captar essas informações e se a resposta... né, ela se autoalimenta. Se autoalimenta, exatamente. O que é perigoso. Porque ela se autoalimenta, ou seja, ela raciocina. Né? Querendo ou não, do jeito dela, ela raciocina. Ela vai te dar as informações a partir do banco de dados delas, mas ela que vai pegar essas informações e vai escolher quais passar. Então, dentro disso, existe, por exemplo, o teste de Turing. Conhece o teste de Turing? Não. É um teste em que é feito com inteligências artificiais. Colocam pessoas numa sala, todas elas com um computador ou um celular. E elas vão conversando com outra coisa ou pessoa. Então, elas vão conversando ali, né, num chat. Então, pessoas no celular. Pessoas no celular conversando num chat. Se essa pessoa identificar que ela está conversando com uma inteligência artificial, essa inteligência não passou no teste de Turing. Ou seja, essa inteligência... Ela tem que ser humana. Essa inteligência é ruim. A humanização dos robôs. É aí que tá. Na verdade, as pessoas, algumas falam com humanos, outras com inteligência artificial. Se as pessoas não identificarem qual que é qual, quer dizer que a inteligência artificial passou. Então, gírias, né? Entendi. Tudo que você puder imaginar. Porque a intenção é humanizar a inteligência artificial. Exatamente. E aí, assim... Você ensina desde isso até... Você ensina eles a fazer chatbot. Mas aí no chatbot eu já mostro para eles, né, que ali não existe um processo de aprendizagem por si só.
Então, a gente até faz o chatbot, mas ele não é inteligência artificial nesse momento, nesse ponto específico. E você ensina a usar ChatGPT e etc? Ah, eu vou colocar, mesmo que não Os tenha. professores não encheram seu saco, não? Não, naquela época não tinha Que ainda, os né? É filha da muito mãe novo. usam pra fazer trabalho. Eles entregaram o trabalho Usa. de Mas uma recuperação. dica para os professores é usa o próprio chatbot para identificar. Então, joga o trabalho do aluno no chatbot, o ChatGPT, isso aí. Joga lá no ChatGPT e pergunta se foi o ChatGPT que fez. Ele responde, tá? Ele fala, foi eu, sim. No dia tal, Que tal, dica tal pessoa. maravilhosa! Ele fala, ele se autodenuncia a si mesmo, se é que isso, né? Ui, que ótimo! Maravilhoso. E usa, viu? Porque, por Porque exemplo, eu perguntei pros meus alunos. De 10, 4 assumiram que usou o ChatGPT. eu já tive aluno que pegava trabalhos em francês, traduzia e me entregava. E Achando que não ia aí, pegar porque achando tava que em eu não ia francês. pegar, que eu sabia, até parece eu. Aquele aluno fazia o trabalho daquele, eu achei. Tem aluno que usou uns hieroglifos lá na prova, que esse aí sim eu não achei até hoje. Já procurei em tudo, gente. Já procurei em maçônico, já procurei em outro lugar, não achei Nada. esses símbolos Hieróglifo? ainda. Então eu vejo. Eu vou caçar. Não, depois te mando foto. Que aquele ali eu não entendeu. É porque Sou eles entraram de apaixonada. férias, mas já procurei tudo, todos os alfabetos que você pode imaginar. Até em runas eu já tentei. Em runas de jogos também já procurei, mas não acho. Mas assim, nesse aí específico eu entendi que eu não vou chegar lá. Mas no do francês eu cheguei. Vai usar o francês pra fazer trabalho? Pelo amor de Deus. Inglês ainda nem adianta, né? É, porque antigamente tinha programa de plágio. Na faculdade, o meu monitor, na época, meu orientador na época, me mostrou. Eu perguntei de curiosidade, né? Eu falei, meu, como que vocês pegam um plágio Tem vários, né? na facul? Aí ele foi mostrar que tinham softwares pagos e tudo mais. Agora tá muito mais fácil. Tem uns de graça hoje em dia. Eu uso, por exemplo, quando é normal, eu uso o CopySpider. Que você baixa normal, coloca o trabalho. Na verdade, nem precisa colocar o trabalho lá dentro. Você seleciona o arquivo e ele já fala quais são as fontes e qual a porcentagem daquela fonte está no trabalho. Então, 60% desse trabalho veio da página tal, da internet. Olha. E aí é muito mais fácil, né? É, no trabalho, assim, eu pedi referência bibliográfica e eles colocaram os links que eles Aham. usaram. Uns deu pra ver que foi um Frankenstein de copia e cola. Outros deu pra ver que trocou uma palavrinha ou outra, mas eu ainda prefiro o que fez o Frankenstein de copia e cola, porque mostrou que ele soube sintetizar o assunto, do que o que acha que vai me enganar trocando uma palavra Trocar ou uma outra. palavrinha ou outra. Aluno é foda, né? E na recuperação, então? Quando eles colam na recuperação, é maravilhoso. Então, esses trabalhos de Erram as... recuperação que eles usaram o chat GPT. Eu tenho 4 do terceiro ano que tiraram exatamente 5,3 na prova de recuperação, sendo que os 4 estavam fazendo na mesma sala a recuperação. Que eu não estava na sala. Mas o que você pode imaginar quando você vê que eles erraram os mesmos acentos, os mesmos sinais ali, e eu fico assim, olha, que interessante. É porque eu ensino Libras pra eles também, né? É verdade, olha, e tem essa. mais essa do Lucas. O bichinho é tão fução e É, nerd que ele dá aula em Libras às vezes, só pra dar um nó na cabeça dos eu alunos. ensinei, porque assim, na faculdade tinha essa preocupação na época em que eu estudava com a pessoa especial. Acessibilidade. Então, assim, você vai pegar uns alunos que estão com N, né, situações, problemas diferentes, diversidades. E aí você precisa estar preparado para tudo e todos. Então, eu tinha muito medo de pegar uma sala com surdo. Falei, gente, o que eu vou ensinar para esse menino? Que eu não consigo me Como? comunicar. Comunicação é importante, né? Com Até é a certeza. base. Então, assim, não só o processo de falar, mas de compreender esse processo, né? De processar, de raciocinar e também de internalizar esse assunto, não vai ter com ele. Então, fiz a extensão lá na faculdade. Não era obrigatória, mas eu fiz. E aí, né, trago um pouco do que eu aprendi lá, tanto da parte de sensibilizar os alunos que têm, Com né, isso. a surdez e tudo mais, Você tem quanto... aluno surdo? Não, já tive. Já Mas teve? hoje em dia não. Mas Os já teve, pequenininhos já fez já. jus ao seu. Já. Meu, que legal, porque eu achei que essas escolas de inclusão, elas tivessem um. É como se tivesse, tipo, o professor principal dando a aula para a maioria e tivesse um apoio. Tem um intérprete. E então, mas nesse caso do intérprete, mas quando é aluno especial com alguma dificuldade, eu tenho aluno, né, com dificuldade mental, que é um doce, é o que me dá menos trabalho, graças a Deus. Só que eu tenho que adaptar todo o ensino a ele, porque senão ele Exato. não entende. E é o professor que tem que ficar equilibrando pratos, gente. E aí que você descobre que você é o cara. Porque quando você consegue fazer isso, esse processo de passar todo esse ensino que você tem, que você quer que eles aprendam e tudo mais, para a realidade dele, quando você consegue, aí sim você se sente realizado. Porque quando Sim. você não consegue, É difícil. é o que aconteceu comigo, por exemplo, com os pequenininhos. Quando eu comecei a descobrir esse monte de problemas que as comunidades carentes trazem junto com a escola,
Então, assim, no segundo caso de abuso, eu falei, ó, Chega. obrigado. Porque Eu era uma muito coisa é a gente jovem lidar também. com isso, outra coisa é ter estômago, né? Eu não tenho. É. Tanto que eu comecei a fazer atuar no direito de família e parei em questão de meses. Porque por mais que eu soubesse aplicar ali muito bem, eu consegui alcançar acordos. Assim, a Tabata advogada ficou super feliz com o resultado, mas a Tabata pessoa ficava arrasada de ver, tipo, o casal brigando, um usando o cachorro como moeda de troca para um apartamento. Ah, eu já vi fazendo isso com o filho, já. Sim, com Pais filho é o mais divorciados, comum, enfiando o dedo assim. na cara, falando, sua mãe é uma É, prostituta, eu não sou seu pai, coisa assim. tem E a um... criança olhando, falando assim, Exato. Não, isso quando fazem na frente da criança é pior, mas reunião de pais, às vezes, assim, você vai atender o pai, aí vem o pai e a mãe. Aí você começa a tratar como um casal. Mentira, eles se odeiam. É que ele é divorciado. Vieram os dois porque o problema ali puta, tem que ser. isso deve ser foda hoje em Não, dia e aí também. começaram na minha frente. Não, porque vai pra sua casa no final de semana. Não, porque vai pra sua, porque eu não tenho como Aí você fala, fazer isso gente, aqui. vamos respirar Né? aqui, porque o foco é o filho. Aí volta pro filho. Aí vem pra mim e fala assim: ele tá muito triste, o que a gente faz? Aí eu já pensando em comprar um Se cachorro, dar a une! responsabilidade. Porque se eu falo na cara deles, né, é capaz deles voltarem a raiva ainda pra mim Sim. e a culpa é sempre do É, professor. mas essa sala de reunião já virou ringue várias vezes. Que da De sair hora. no murro mesmo. Aham. Porque eu sempre fui uma advogada que prezei o. Eu falo no passado porque eu parei de advogar. É até bom deixar isso muito claro, porque tem gente, tem seguidor que me manda mensagem. Ah, quanto você cobra? Gente, eu não advogo mais. Eu advogo para a população com a produção de conteúdo. Teve treta lá, porque como eu era. Eu sempre fui uma advogada que prezou por acordo. Eu só ia pro judiciário depois que eu tinha certeza que as partes não entravam no acordo, principalmente em direito de família. Foi a pior merda que eu fiz. Já peguei de tudo aqui. Já aconteceu de tudo, de cadeira voar. Foi emocionante. Ah, normal. Sala de aula também, já presenciei tanta coisa, briga de aluno, quebraram meu guarda-chuva Não, já. esses dias, quem foi? Foi da sexta série que as meninas saiu na mão, né? Ah, é porque assim, adolescente não tem filtro. Então ela foi falar da mãe de uma menina que faleceu e falou que a mãe tava, enfim. E foi um absurdo o que ela falou. Mas é claro que tem gente que vai pela, Mas é né? da sexta série saindo na mão, É... gente. Na sexta série eu brincava de boneca. Ah, da sexta foi outro caso ainda. Foi por causa de menino, Então, não foi? não, tem situações ali que são Gente, tá- ínfimas. a molecada tá precoce. Tá. Lu, vou ter que caminhar pro fim. Não, tudo bem, sem Vou te problema. apresentar o meu baú de tesouro. Que Olha. é temático do Pendura. Sabe por que chama Papo do Pendura? Um Ah, podcast? Porque tem o dia do Pendura, já ouviu falar? tá tudo pendurado. Ah, É, quase isso. Dia 11 de agosto é o dia do advogado e é o dia que o advogado vai pros botecos beber e pendura na conta. Ele paga fiado. Não entendi. paga, né? Ele deixa fiado. Isso, na nossa lei, é proibido, mas nos nossos costumes é normal. Então, a gente fez uma brincadeira com a área jurídica de colocar o papo do pendura. E dentro do meu baú de tesouros, quem é o meu tesouro são os meus convidados. Porque cada um traz uma bagagem, traz um conhecimento, traz uma história. Já tive a honra de receber amigos, família, você, meu amigo, meu colega de trabalho, ídolos, um ator que eu amo de paixão já veio também, o Jefferson Schroeder, porque é seguidor no canal, não tem gratificação maior. E por isso que tem um tecido aqui que seria uma honra pra mim se você assinasse, deixasse um recadinho, colocasse a data de hoje, porque eu Claro. pretendo esticar no nosso estúdio novo, que eu tô há 1000 anos falando desse estúdio novo, mas é porque a construção empacou. Eu vou abrir o tecido pra você achar um cantinho. Ixi, tem tudo aqui. Tem cantor de rapper, tem designer de sobrancelha, ó. Meu tecido é peludo. Tem professor, tem comediante, tem. Putz, tem de tudo um pouco. Onde você quer assinar? Desse lado ou do outro? Ah, E pra você quem que gostou do manda. papo e quer achar o Lucas, é que é Luca na rede social. É, É Luca com K, underline Sodré. Sodre. Isso aí. Sodré. Sodré. Que é aqui ou do outro lado? Você que sabe, tem um espacinho aqui, ó. Então vai, manda bala. Fique à vontade. E eu vou caminhar para a pergunta final, enquanto você escreve aí, tá? Se não for ficar ruim Tá de boa. pensar e falar e escrever ao mesmo tempo. Se existisse uma lei que chamasse Lei Lucas Sodré, falaria sobre o quê? Ah, e tem que ter o Sodré, né? Porque a Lei Lucas já existe. Ah, é? Qual que é a É, Lei Lucas?
É a de ensinar primeiros socorros na escola, por causa de um menino que se engasgou na escola, e ele veio Tem a essa óbito. lei? Tem a lei Gente, aí, Lucas. ó. Tá vendo como advogado não tem que decorar a Inclusive, lei? eu adoro meu nome, inclusive essa lei, né? É Ai, importante. muito Tem. importante. E não aprende, né, primeiro socorros? Criançada aprende? Então, eu fiz a brigada de incêndio, já faço parte da escola, né? Eu Aham. me candidatei. Mas primeiros socorros eu fiz durante a ONG, se eu não me engano, na ONG eu fiz bastante. Mas acho que é a escola que escolhe, que manda, Puta, né? tem que Tem que ter. ter uma Tem que ter equipe pra criança, adulto e e animal. animal. Tem que ter tudo. Exatamente. Ah, É, então, e mas a do Sodré? uma lei que seja Lucas Sodré. Então vai ser Lucas Sodré, pra ficar É, diferente da lei Lucas. nossa, que interessante. O que eu pensaria? Eu acho que seria uma lei envolvendo a diversidade de classes. Eu acho que iria diminuir um pouco. Eu não sei como, não pensaria como fazer isso, né? Mas essa lei iria, de alguma forma, diminuir a diferença que tem entre as classes sociais. Porque como uma pessoa que saiu de lá das crianças das comunidades carentes, né? Que viu tudo aquilo e foi para as escolas particulares, uma das mais caras lá de São Paulo, e viu lá, né, uma situação totalmente diferente, aquele, né, jardins, coelhinhos, aquelas coisas todas, e aí eu fiquei assim, um choque de realidade tão grande. Eu acho que isso faz parte da minha experiência, faz parte do que construiu a minha personalidade, e eu acho que seria um método, talvez, de não resgatar as crianças que eu não pude, ou ajudar aquelas crianças que eu não pude, mas também de trazer o pessoal que está lá em cima um pouco para a realidade do país Seria que elas vivem. mesclar, então, as classes sociais dentro Dentro do da escola. ambiente escolar. Exato. Então, seria como se, tipo, se você pudesse, seria fazer o governo assumir todas as escolas, vamos falar grosso modo, né? E dentro dessas escolas ter as cotas dos alunos de classe baixa, média e alta para que eles Sim. convivam e tenham o mesmo ambiente de Exato. convívio. Com os mesmos materiais, o mesmo direito à alimentação, tudo que poderia ser. Porque até EJA, eu já vi pessoas do EJA que iam para a escola só para comer. Então, assim, Sim, como você prioriza a educação num país em que tem essas situações? sim, Então, assim, se não na educação, onde seria, né? Já que a educação é a base. sim. Então, nas escolas, eu acho que é um método ou caminho para fazer uma situação dessa. E eu acho que seria, né, um método também de eu poder retomar um pouco desse passado que eu larguei, porque eu não tive forças, para Uhum. poder ajudar. Mas é isso que eu ia te perguntar. Se em vivendo os extremos já foi difícil, imagina misturar os extremos. Se a gente já vê tanta coisa acontecer dentro da sala de aula com alunos da mesma classe social, imagina com alunos de classes diferentes. Iam ter as panelinhas do mesmo Ah, jeito, com ia ter aquela certeza. briga social. É um tema muito complexo. Não tô falando isso como um contra, tá? Tô Não, levantando um sim, aspecto a se analisar, porque eu claro. também sou a favor dessa inclusão, principalmente por questão das crianças não terem. É que assim, é foda. Eu acredito na meritocracia, Sim, na com vida certeza. adulta. E a partir do momento que todo mundo saiu do mesmo lugar. Entendi. Então, Se todo mundo seriam teve o mesmo métodos preparo. diferentes. Aham. Que nem você falou, você partiu da escola que todo mundo tem o mesmo preparo, as mesmas ferramentas, as mesmas condições de aprender. A partir dali, a meritocracia existe. Então, eu acho que na vida adulta eu não faria isso. Mesclar as As situações. situações. É por isso que isso até entra numa das filosofias dentro do comunismo. Agora, dentro do ambiente escolar da criança, que, porra, ela não tem o poder de escolha. É dar o poder de escolha, eu concordo com você. Só que É. seria Não muito acho que deveria ser difícil. isso durante toda a carreira escolar, com certeza. Só no início, né? Mas elas têm que ter a vivência do que é o mundo, sabe? Porque eu não tinha isso. E eu tava aqui no centro de São Bernardo. Então, assim, classe média pra baixo, né? Uhum. E eu não via, eu achava que eu tava na pior, como muita gente acha. Né? Eu achava assim, Uhum. eu sou o pobre lascado que vai ser, né? Uhum. Infelizmente, eu vou receber de alguém, né? E se você, classe média, acha que não é, pense em quem paga você ou seus pais. Se você recebe de alguém, não adianta, né? E eu achava assim que eu tava na pior, até eu ir pra Ver essa esse realidade. ambiente. Você sabe que eu cresci dentro de um orfanato, né? Que foi fundado e construído cresceu pelas Nossa, minhas avós. Eu cresci brincando com as crianças do orfanato e ainda depois de adulta, até hoje, eu acompanho, ajudo eles, que é a Associação São Luís, com Z. É uma associação muito séria, muito incrível aqui do ABC. Eles abrigam crianças temporárias e crianças para adoção definitiva mesmo, são vítimas de abuso,
vítimas de várias coisas, assim. Então, você cresce nesse ambiente, apesar de eu ter sido privilegiada no sentido de ter estudado numa escola particular, de ter convivido com a classe média e a classe alta por alguns anos da minha vida, eu também convivi com a classe baixa. E isso somou para minha vida de um jeito que eu entendo quando você fala isso, porque eu não tenho dificuldade em ver essa diferença, porque eu vivi esses Porque extremos. viveu. Aham. Quem não viveu não consegue enxergar. Fala assim, é só fazer caridade. Gente, Ah, não, é o dia a dia. Não é só levar o filho para distribuir cobertor no cobertor, frio. cesta básica. Não é só isso. É o convívio, é ele ouvir os problemas. Apesar de achar que, como professora, olhando isso, seria Não, o maior vai ser um desafio da caos. vida. Como professor vai ser um caos. Mas eu acho que seria uma lei nesse sentido. Pelo menos para diminuir. Maravilhosa resposta. Para fazer eles entenderem o mundo. Ai, Beleza? gente, você vê que a gente filosofa de tudo aqui, né? De tudo mesmo. E aproveitando até, sigam a gente no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, @ved.oficial. No Spotify é o Papo do Pendura. E no YouTube, você entendeu direito. Por enquanto, porque nosso projeto está expandindo. Semana que vem é a semana seguinte da publicação desse podcast. A gente já vai estar abrindo vagas para a nossa nova turma do curso de cálculo trabalhista. Então, fiquem de olho. A gente vai divulgar nas redes sociais. A primeira turma já fechou. A segunda turma, a gente está abrindo novas vagas. E a gente vai divulgar certinho qual vai ser a data da venda do curso. E, futuramente, pretendo ser uma plataforma de educação complementar e secundária à escola. E a gente vai conversar sobre isso, porque eu tenho planos para você. Com cerveja. Amor meu, essa é uma lembrancinha do Papo do Pendura. É um abridor de lata e garrafa para você guardar com todo carinho. Obrigado. Tô parando com a cerveja, mas... Mas tem garrafa de vidro de refrigerante, pronto. Coca KS, que é uma delícia. 0, por favor. Obrigada, foi uma honra te receber. A honra é toda minha, sempre. A gente Você vai é conversar. incrível, Lu. Vamos continuar tricando aqui. Gente, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Valeu, gente. Então, vou agradecer também. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.